Alô, teste. Como assim que você fala assim, Aqui. meio de costas, olha lá. Não, mas ele está aqui, ó. Então assim, você tem agora o privilégio de escolher qual é o número do seu episódio aqui dentro do podcast. 007. 007, Boa. ó. Atrevida, hein? Você já dita o tom do que vem pela aí, né? A gente já entrevistou um psicólogo aqui, foi algo meio traumático. Eu sou o Olívio Come, procura isso. Você é minha terapeuta não? Vou perguntar pra ela agora que... Tudo bem, meu caro? Quero ver se não vai estourar o olá. Olá! Em 3... A minha câmera é a do meio ou a de lá? Em 3, 2, 1... Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, você e ele, o inigualável, o insuperável, o astuto Marcelo de Toledo Bernardes, mais conhecido como Marcelo Bernardes, por mim, somente por mim, como Toledo. Esse é o episódio de número 007, você já vai descobrir por que ele vai, né? Porque ele é 007. Se prepara, temos uma convidada super especial aqui, mas como é de praxe, eu vou passar a bola para o Toledo, mesmo porque o nosso pós-produtor falou que você tem que eu tenho que parar de ser egoísta e deixar você falar, né? Então tá bom, né? É difícil para mim. Como você está? Tô bem, É? tô bem. Olá! Tô bem, vim aqui trabalhar minha autoestima nessa introdução que você sempre me anima. Tô ótimo. Não, Você tá bem? Cara, com esses introitos que eu faço com você aqui, daqui a pouco você não precisa mais de terapia, velho. É Entendeu? isso, é isso. E pior que eu vim pensando aqui, que adjetivos eu vou usar. Cara, né, e não é velho? coincidência, a minha terapia é sempre depois das gravações. Ah, fantástico. É verdade. É verdade. Você chega, ela vai te dar a alta mais rápido, você vai ver daqui a um tempo. Ela falou que eu tô melhorando, acho que são uns ótimo. elogios. É, com certeza. Como é que tá a Purple? Tá ótima, tô no meio da mudança. E aí? Aliás, né, acho que a gente tá 10 episódios falando dessa mudança. Tô Todos aqui os episódios, registrando é aqui. pior que é desde o Puta primeiro, que né? pariu. Mas tá quase, tá quase. Mudança é uma desgraça, né, É. cara? Mudança é uma... A gente abandona, né? É que nem reforma de casa, né? Reforma a gente não acaba, a gente abandona. É isso, é Né? isso. Porque não tem, né? A economia do país, né? A gente está aqui no início de setembro, né? E aí teve o lance do PIB, só para pontuar, né? Os nossos, eu não sei se é ouvinte, telespectador, whatever, né? Que assim que o ramo de negócio que mais emprega a gente no Brasil é a construção civil. Construção civil? É o ramo que mais emprega. E ele está falando do crescimento do PIB agora, né? Que vai bater 3 esse ano e tal. E aí eu estava vendo um vídeo no YouTube do cara explicando qual o risco disso, como isso pode impactar na inflação, né? Porque aí tá difícil achar pintor, eletricista, essa mão de obra. Aí o cara começa a selecionar e ele aumenta o ganho dele, e aí tem todo um mecanismo, né? Cara, eu tava conversando com o pessoal da minha obra ali, eles ficam abordando a equipe do outro, né? Então, um monte de gente abandonando a obra no meio, indo para outro trabalho. Quem paga mais ali leva, entendeu? A vida é assim, né? Mas Mas vamos lá, hoje, né, assim, É. né, eu falei isso antes de começar, a gente fez a nossa foto, né, tradicional para a nossa thumb, e eu falei assim, uma flor no meio de 2 cactos, né? Além da questão, além do capital plástico, né, porque assim, também não é muito difícil uma flor entre com esse capital plástico aqui, que somando 2 não dá meio. a gente ajuda. A gente ajuda. Qualquer ajuda. pessoa é linda perto da gente. Mas eu trouxe aqui a Aline Zaya, uma figura, uma simpatia, né? Vocês vão conhecer ela daqui em diante. Cara, sem palavras. A única palavra que eu queria te dizer agora é muito obrigado por ter aceito. Né? Realmente, a gente já entrevistou aqui gente da área da psicologia, né? E como você também é dessa área, a gente já veio preparado, né? A gente já, né, passou, a gente vê que a última vez foi muito, né? Tô tenso. Ficou tenso, visceral. Tô meio tenso aqui. E aí a gente ficou, como é que é? Gato escaldado, né? Seja bem-vinda, Aline Zaya. Muito obrigada, Poli. É uma
uma honra enorme ser convidada por você. Uma pessoa que eu gosto há décadas, né, Poli? Um querido. Sempre foi um querido, sempre adorei conviver com você, sempre te admirei muito e eu não estava sozinha nesse coro dos admiradores. Legal. E sempre foi muito bom estar próximo de você. Tá, eu quero saber o seguinte, Zaya, esse sobrenome vem da onde? Qual a origem dele? Italiana. Italiano? Italiana. E quer dizer vida, é uma das formas de dizer vida. Na verdade, usava-se na Itália, né? Então os meus antepassados são de lá. Mas quer dizer vida, não sei exatamente em qual idioma, mas meus antepassados são da Itália. Teve o Cirque du Soleil, Zaya, né? Foi um tema que era vida. Que legal, né? Que é um sobrenome exótico, né? Fica exótico, né? Bonito, né? Zaya, é meio bonito. Artístico, né? É forte. Aline Zaya. E a Aline também é mãe, né? Dois. Bernardo, de 7 aninhos, e Clara, de 5 anos. Maravilhosos. Ou seja, além de ser... né, mulher, é mãe, é empresária, né? Porque mentora, É verdade. Como é que estão os meninos? O menino e a menina também? Cara, estão ótimos. Eu estudei muito por conta deles, viu, Poli? É mesmo? Eu acho que a transição de carreira que aconteceu na minha vida tem muito a ver com a idealização de ter filhos, com o desejo de ter filhos. Eu estudei muito para conseguir exercer uma maternidade consciente, possibilitadora, e que fosse uma ótima influência para eles. Eu acho vocês dois aqui, particularmente, dois loucos, né? Porque, assim, é muita responsa ser pai e ser mãe, né? Muita. Nossa. Né? O meu querido Toledo, que só eu posso chamar ele de Toledo, tá? Você chama de só pros Marcelo, íntimos, tá só bom. pros íntimos. Ele só quer cagar. Toledo tem 3, né, Toledo? 2,5, 3, né? Eu tenho 3, né? Eu tenho uma enteada e 2 filhos. Olha! Tenho uma enteada de 11... uma filha de 7 e um filho agora de 1,5. Olha, tem um pequenininho, não é mole. Não. E você enfatizou aqui a questão da transição, ou seja, só para a gente pontuar para os nossos telespectadores saberem, né? Você entrou lá na faculdade famosa da Vila Mariana, né? Aquela querida, a melhor. Aqui é mais legal. Lembra? Diziam. Dizíamos com propriedade. Mas vamos falando sério, talvez esse slogan não veio da instituição, depois virou da instituição. Esse slogan veio da Atlética lá, do pessoal da Atlética, né? E, cara, eu achei talvez um dos melhores slogans maravilhoso até hoje, entendeu? Né? Porque ele trabalha muito a questão do feeling, né? Do senso de comunidade e tal. Você entrou em 2001, saiu em 2004. Isso, em 2001. Pera, uma coisa que eu dei um fora num dos nossos episódios, do episódio passado, que é assim, a Lelê, ela fez ADM. Ela não fez... Propaganda. A gente esqueceu disso. Ela fez ADM. Eita. E ela hoje ela é dona de agência. Olha! O Hugo, aquele tranqueira, o Hugo Cavalari, também fez ADM e é dono de agência. Olha lá. É muito doido isso, né? Tem um dos nossos convidados, talvez um famosão que vai vir aqui, que ele também fez ADM e virou dono de agência. E aí você fez ADM. Eu fiz ADM, Poli. Meu pai é empresário, ele tem uma empresa de mineração e eu pensava em ser a sucessora dessa empresa e quis fazer ADM por conta disso. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Tá, mais velho ou mais novo? 1 ano e meio mais novo, quase a mesma idade. Eu cheguei a conhecer seu irmão. Uma figura, Rafa? Cheguei. É lembra? mesmo, a gente trocou umas figurinhas, lembra? Mesmo. O Rafa, gente boa. O Rafa, gente boníssima. Ele é um querido, melhor pessoa. Agora sim, mas nenhum dos dois tem cara de herdeiro. Não tem. Nem foi o que a gente quis fazer no final. Assim. Então eu fiz ADM e acontece que no meio dessa trajetória, né, eu realmente trabalhei na Whirlpool, detentora da Brastemp. Então, mas vamos devagar, você fez ADM. Fiz ADM. Aí você teve aula comigo lá em 2001. 2001 até 2004. Não, você teve aula comigo em 2002, então foi quase 22 anos. 22 anos. Você tá ficando velho, Paulo? Eu sei, infelizmente. Eu não. Eu não. E aí, mas é interessante, né? Porque o que eu vejo interessante pelo caminho que as pessoas vão descobrir que você fez, né? É ter feito ADM, né? Pois é. E você era da turma do Porchat. Eu era da turma do Porchat. Fazíamos aula juntos. Ele tirava um sarro de mim no intervalo. Morria de vergonha. Fábio Porchat, se você estiver vendo,
Cara, que difícil te acessar hoje. Não dá pra te mandar oi. Tava comentando que, puxa, outro dia eu falei, cara, eu vou mandar um oi. Com certeza, né? Ele lembra da gente e foi bastante tempo de convívio. E aí eu mandei um, e aí, como é que você tá? Eu olhei embaixo, Xuxa, Sandy. Eu falo, cara, 1 zilhão de mensagens pra ele, e agora ficou absolutamente inacessível. Né? Ô, Fábio, você era um tranqueira, certo? E eu quero você aqui no podcast, pelo amor de Deus, né? Eu conheço algum, eu te aguentei um semestre. Eu estou pedindo para você me aguentar durante 1 hora, certo? Então, por favor, né? Eu vou entrar em contato com você, não me despreze. Não, ele não vai, com certeza. Mas aqui, então, aí você fez a ADM, foi bonitinho, fez os 4 anos. Fiz os 4 anos, me formei protocolarmente, tudo certinho, e fui para o meio corporativo, Poli. E eu fui com aquela ideia, eu escolhi o ADM Marketing porque tinha um tio na família que ganhava dinheiro, mais do que os outros. E foi uma escolha assim, pensando na empresa do meu pai, e um dia eu fui muito direta, no aniversário de família, né? Eu virei para ele e falei, o que dá dinheiro? ADM Marketing. Eu falei, cara, vou fazer ADM Marketing, isso já é a única empresa do meu pai. Na verdade, eu entrei para ADM pensando única e exclusivamente em ganhar dinheiro para construir minha autonomia, minha liberdade financeira, né? É o que eu queria. E realmente eu gostei disso. Eu estive por 13 anos, né? Achei que eu... Você teve 13 anos no 13 mundo corporativo? anos no mundo corporativo. Você não chegou a trabalhar na empresa do seu pai? Não cheguei a trabalhar na empresa do meu pai, por questões familiares. Em algum momento eles decidiram que entrar, um da família, são 2 sócios, meu pai e o primo, né? Então entrar alguém da parte do meu pai, o certo seria entrar da outra parte também. Então, é melhor que não. Sabe como Se for entrar, entra como estagiário. Aí não rolou. Mas eu achei que realmente foi muito bom eu ir para o mercado e poder aprender, né? Não com uma postura de filha do dono, mas com uma postura de aprendiz. E aí eu comecei pela Whirlpool, detentora da Brastemp Consul, e estive no escritório central na Berrini, na área de marketing. Depois eu fui convidada por Eduardo Terra, ele era o diretor da unidade de fogões, para fazer um projeto de treinamento comportamental. E eu acho que aí o gatilhaço, aí pegou na veia, aí aquela agulhada virou. Né? Porque ele me chamou e falou, olha, eu queria que a gente fizesse um projeto agora de treinamento comportamental na Whirlpool, para todo mundo que lida com o cliente. Então, agora não é treinamento técnico, o que eu quero é um treinamento comportamental, né? Como lidar, como agir, como ser a cara, né, da Brastemp e da Consul diante do cliente. Eu achei aquilo sensacional. Fui para a área de treinamento, na qual só tinha psicólogos e eu, ADM, né? E esquisito aquilo lá, todo mundo me olhava meio assim, o que você tá fazendo aqui? E pode ser muito bom ou muito ruim, né? E eu fiz esse projeto inteirinho, desde do entendimento da demanda que eles tinham, até escrever isso daí tudo, fazer a apresentação, ministrar o treinamento para muita gente. Imagina, é um monstro de empresa, né? Um monstro de empresa, um monstro. Fizemos um treinamento no interior. E alugamos um lugar super legal. Era a chácara do Felipe, inclusive. Era o sítio do Felipe, né? E foi muita gente, ônibus e ônibus pra lá, e eu dei esse treinamento. E aí eu percebi que entender mais sobre o comportamento humano, claro que na faculdade de ADM a gente tem alguns semestres de psicologia, comportamento do consumidor, né? Que é uma delícia. Você ensinou muito sobre isso. Mas quem foi o seu professor disso na época deve ter sido o Ernesto Giglio. Giglio, grande Giglio. Maravilhoso. Um abraço pro Durão também. Durão, mais ótimo, exigente, né? mas ótimo. Maravilhoso. Entendia tudo, sabia tudo. Inteligentíssimo. E eu comecei a ver que, puxa, é muito interessante desvendar o conhecimento humano da mente humana, né? E aí, nesse treinamento comportamental, estudando as pessoas, estudando o comportamento que a gente queria que eles tivessem diante dos clientes, puxa, isso mexeu comigo de uma forma assim muito singular. E a partir daí, eu comecei a fazer terapia, e aquilo transformou a minha vida, por indicação da mãe do Felipe, olha só. É mesmo? Que é uma pessoa com quem eu namorei lá no passado. Ex-sogra, né? Quando a sogra manda você fazer terapia... Como é que foi esse approach? Qual foi o contexto? Vá fazer terapia se quer namorar com ela. Ou ela conhecia muito bem o filho que tinha, falou, só com terapia você vai conseguir. Ou ela se conhecia, né? Há um tempo atrás eu agradeci muito a ela. Eu falei, você teve assim, uma importância muito
elementar na minha vida em sugerir aquilo. Ela me sugeriu o terapeuta dela na época, e ele trabalhava com neurolinguística, e foi tão importante aquilo que ele fez comigo nas sessões, foi tão interessante, abriu tanto a minha mente, que eu perguntei pra ele: o que você estudou? E ele falou: ele também tinha saído do meio corporativo, acho que ele trabalhava na Mercedes, depois fez Practitioner e Master em Neurolinguística, eu segui o que ele fez, na mesma escola que ele fez, que era uma conveniada da Califórnia, que eu falei: deixa eu fazer esse passo aqui. E você fez, porque muita gente tem essa dúvida, né? Tem até, são coisas, às vezes, quem faz psicologia tem até um certo preconceito, né? Tem. De quem não tem a formação de psicologia para fazer terapia. Muita. E eu faço muita questão, Paulo. Explica isso aí, porque também o Fábio, quando esteve aqui, que eu falei, olha, ele é especializado em psicose, né? Psicose. Olha. Ele falou: não diga isso, porque senão o conselho vai vir aqui. Não, eu estudei, tal. Então, assim, como é que é? Porque tinha alguns professores lá na faculdade famosa que também fizeram isso. Eu tenho ex-alunos que fizeram essa formação neurolinguística. Não, é uma formação de 2 anos, mas em psicanálise. Sim, tem psicanálise, psicanálise também. Muito maravilhoso. Isso. Pois é, Paulo, eu queria começar, né, deixando bem claro. Porque tem gente que pode fazer terapia com uma pessoa que não fez psicologia. Então, me lembra aquela briga do jornalismo, sabe? O jornalista pode ser, né? Ou do publicitário também, né? A luta para só pesquisadores fazerem pesquisa, né? Não, mas assim, que o publicitário pode ser um publicitário sem ter feito publicidade. Pode. É que a gente acabou de citar exemplos no início aqui. Jornalismo também. Eu posso ter uma coluna no jornal sem ter feito jornalismo. Exato. E isso conta. Agora, não dá pra fazer isso em medicina, nem engenharia, nem em direito. Não dá. Agora em psicologia dá, né? Então, Poli, existem... Desculpa. Eu fiz 21 cursos na área do desenvolvimento humano. Foi muito curso. E eu percorri várias áreas. Foi uma escolha não fazer psicologia, realmente. Então, eu não sou psicóloga por opção. Por quê? Porque quando essa pessoa transformou lá muito a vida da minha ex-sogra... Aliás, ex-sogra não existe? Vocês acreditam? Existe estudo, menos sogra. Quando as pessoas se casaram, não que eu tenha sido casado, não fui, mas quando as pessoas se casam, se separam, tudo vira ex. Menos o sogra. Que louco. É mesmo? É mesmo, juridicamente. Você vê com juridicamente, é mesmo. Não vira ex-sogra. Ou praga. Quer dizer que o sujeito pode ter 2 sogras, se ele casar 2 vezes. Meu Deus do céu. Pois é. E aí, Paulo, o que aconteceu? Eu resolvi entrar pelo mesmo caminho que aquele terapeuta entrou, que foi o caminho da neurolinguística, né? Tá. E qual não foi minha surpresa quando as pessoas que estavam lá para fazer aquele curso de neurolinguística eram basicamente todos psicólogos e eu. E psicólogas e eu. E aí eu falei, tem uma coisa de errado aqui. E essas pessoas diziam que elas estavam buscando ferramentas complementares que abarcassem questões lá e atendimentos da psicologia que eles não conseguiam com as ferramentas da psicologia. Foi isso que eu ouvi de muitas pessoas. E aí, todos os meus divertidamente fizeram juntos, todos. E aí eu entendi que assim, poxa... Vocês falam divertidamente porque eu tenho um pai e uma mãe aqui que eles sabem exatamente que... Eu não tenho a mínima ideia, só sei que é um filme... Mas não, tem que... Polly, você vai amar, cara. Nossa, solta certeza. Essa solta essa criança. Não, você vai amar, é maravilhoso. Não é pra criança, não é pra criança, não é. É maravilhoso. Então, quando eu percebi que, na verdade, os psicólogos e psicólogas buscavam ferramentas complementares. E aí me deu uma sensação de que se eu entrasse pelas ferramentas complementares, né, e trabalhasse com terapias complementares, talvez eu fizesse um caminho aí diferente, que tivesse o meu DNA. E aí eu estudei a formação psíquica, afetiva e emocional do bebê até o final da primeira infância numa escola de psicanálise. Fiz a formação mestre em neurolinguística com uma escola daqui de São Paulo, conveniada na Califórnia. PNL, tá. Programação Neurolinguística. Eu já me peguei metendo o pau nisso aqui. Falei, isso aqui não tem nada a ver, com besteira e tal. Entra pra uma sessão comigo, você vai ver se tem a ver. Eu vou fazer. Deixa eu te mostrar E aí lembra que é 007. Lembra que é 007. 007 a gente, né? E depois disso... Permissão para matar. Não, É isso. Aí eu passei, né, pela... Não, matar as nossas convicções. Claro, desconstruir, né? Destruir as convicções desnecessários, é verdade. E aí eu percorri também a parentalidade positiva,
que é a forma de criar filhos de um jeito que eles tenham programações funcionais. Eu percorri a identidade criativa, que é nós reconstruirmos a nossa identidade pessoal e também a nossa identidade profissional. Eu percorri um curso do professor Marco Abud, do Instituto de Psiquiatria da USP, sobre a saúde da mente ansiosa, enfim, aqui para citar alguns, né? Nossa. Professor Alexandre Coimbra Amaral, da área da psicologia, que tem hoje horário nobre lá na Globo, ele foi meu professor em vários cursos, em Reconstruindo Seu Casamento, um curso sobre reconstrução de relacionamentos afetivos. Eu fiz com ele um curso chamado Teoria do Apego, que é a respeito das formações de vínculos, quaisquer que sejam, amizade, vínculos afetivos, a psicologia do puerpério, estudei com ele também. Do quê? Puerpério, após uma pessoa, né, ser mãe, muitas coisas acontecem dentro delas, ou não, Marcelo. Você deve experienciar isso lá dentro de casa, né? Então, assim, eu percorri, Poli, 21 cursos dentro da área do desenvolvimento humano, né? E eu resolvi não fazer psicologia e ter esse meu DNA muito diferentão. Eu acho que esse é meu diferencial, né? Sim. Eu não sou uma psicanalista, eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma orientadora parental, mas eu sei muito de tudo isso. Eu acho que eu me formei uma generalista. Legal. Né? E isso é muito bacana, porque se você precisar de ferramentas da teoria do apego, que vem da psicologia, né? Então, eu uso isso. Se eu precisar de ferramentas das mais diversas áreas. E às vezes é difícil definir o que se é, né? Em termos de um nome só. Mas eu acho que você foi lá na biblioteca, né? Leu, ou você foi. Eu imagino uma oficina mecânica bem organizada, sabe que tem aquele painel de ferramentas, né? Você se especializou em todas essas ferramentas e você sabe usar de uma maneira inteligente. Isso não quer dizer que ter feito a ADM tenha sido algo perdido, né? Nossa, jamais. Jamais. Né? Porque fazer a faculdade te dá cadência, né? Ela, de uma maneira indireta, ela ensina você a aprender a aprender. Aprender, Paulo, eu amei. Faz muito não sentido. É porque se você não tivesse feito faculdade, talvez você não conseguiria ter... Ser a minha empresária e minha administradora. Não, e mesmo assim essa coisa, né? É verdade, Paulo. É verdade. E esses 13 anos de vida corporativa foram só na Whirlpool? Não, eu passei por uma locadora de carros que hoje é líder nacional. Localiza? Sim, Localiza Unidas. Na época era Unidas, agora elas se fundiram, né? Tá. Lá eu cheguei à gerência de marketing, eu era uma das pouquíssimas gerentes mulheres em um meio bem masculino, né? E uma das mais novas também, me dediquei muito, muito mesmo. E aí o que aconteceu? Em paralelo eu comecei todos esses meus estudos, né? E naquela época foi em paralelo, você não acabou e depois você... Começou. Não, foi em paralelo. Porque e era o clique foi na primeira experiência. O clique foi na primeira, Marcelo, justamente. Foi na primeira. Lá no treinamento comportamental, né? Que eu dei na Whirlpool, que eu olhei para tudo isso, que é o comportamento, não do consumidor, mas do humano. Sim. E eu fiquei muito impressionada com isso. E aí, é legal você falar isso, porque às vezes o cara de marketing acha que o ser humano é só um consumidor. Não, ele é muito além de consumidor, né? Ele não fica pensando em consumir coisas 24 horas por dia. Não. É isso que que às vezes os caras precisam lembrar as pessoas. Pois é, o sentir tá lá dentro. E por trás de todo consumidor tem uma pessoa, né? Com todos os mecanismos humanos. Por trás de uma pessoa tem um consumidor, né? Boa. É isso. E vice-versa, né? E aí, Poli, o que eu fiz, né? Eu sou daquela época que eu fazia... foi em paralelo. E eu fazia terapia escondida. Toda sexta-feira, na hora do almoço, eu ia pra terapia, porque naquela época, né? Quando eu comecei meus estudos há mais de 20 anos... há 22 a gente estava juntos na SPM, mas há 20 e poucos, né? Eu comecei meus estudos, e aí o que acontece? As escondidas, porque não pegava bem fazer terapia. Naquela época, fazer terapia era uma coisa assim, qualquer que ser problemática, cara, né? Como o mundo mudou nisso. Como o mundo evoluiu, cara. Que orgulho desse mundo. Vai, planeta, porque era escondido, Poli. Cara, não dava pra dizer, eu vou fazer terapia, porque senão iam te olhar. Era muito estranho. Veja que eu tinha a cabeça totalmente aberta pra isso, e eu tinha o senso de que se eu disser aqui que eu não vou almoçar, porque eu vou pra terapia, cara, vai ser muito estranho. E aí eu trabalhava aqui na Paulista, do ladinho da Estação Brigadeiro, até as 6 horas da tarde. Eu começava a atender 7, 8, 9, 10 horas da noite até as 11. As pessoas que faziam terapia comigo. Lá em São Caetano e uma época aqui na Paulista também. Doido. Então, 2 turnos. 2 turnos. E foi assim que eu fui fazendo a minha migração de carreira, até que a minha carteira de clientes foi superando aquilo que eu ganhava, né, no meio corporativo como gerente. Muito inteligente essa transição. Porque, tem que ser assim. Transição de carreira
assim, é algo que muitas vezes, né, as pessoas vêm até mim conversar sobre isso, porque eu fiz minha transição de carreira, porque eu sou administradora também, e eu acho que a transição de carreira, ela tem que ser feita em etapas, né? E com transição mesmo, não é da água pro vinho, né? 3, 2, 1. Porque a gente não sabe onde tá o vinho, qual Primeiro é o vinho. Primeiro é renda extra, né? Primeiro aquilo virou uma renda extra pra mim, a terapia, pra depois virar a carreira titular. Agora, você teve, então, o Whirlpool Localize mais algum? O Whirlpool Unidas era na época, agora tá junto com o Localiza. Lá eu fiquei por mais de 10 anos e na Whirlpool por alguns anos. Ficou bastante. Então foram só essas... Foram essas empresas que eu percorri. E depois disso eu realmente resolvi sair e ficar só com os meus atendimentos. Na Whirlpool, que é difícil falar assim, né? Mas eu tenho sempre uma frase que eu já falei aqui, falei para a Lelê, talvez também para a Carol, que é assim, é mais fácil ser homem do que ser mulher nesse mundo, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Ainda mais quando o assunto é carro, né? Ainda mais quando... Puxa, com certeza. A alta cúpula sempre formada por muito mais homens do que mulheres, né? E eu gostava, Polly, mas aquilo não me completava. Eu não sentia que eu estava fazendo a diferença na vida de alguém do jeito que me planificava, né? Com locação de carro é muito difícil mesmo, né? Não que não haja um propósito. Mas assim, disso, quando você fala da transição de carreira, eu acho que tem que ser nesse sentido mesmo, porque tem muita gente do digital falando, para de fazer faculdade, larga tudo e vai fazer isso. Não faz isso. Eu acho isso me irrita profundamente. Agora, muito irresponsável. Agora, e a pessoa quebra a cara e se frustra, e é muito difícil retomar a autoestima, a autoconfiança, né? Porque às vezes eu vejo que algumas transições de carreira, às vezes elas são obrigatórias, né? Não tem jeito, né? Assim, o mundo exige de você isso, né? Não, eu tô até falando no meu caso, porque eu fiquei lá 25 anos na SPM e de repente... foi necessário. Né? E aí como é que você... Aí você se reinventa, né, Polly? Você tem que... E assim, não é uma coisa que está reinventada já, né? Eu tive que percorrer um caminho de tentativa e erro. Tem começo, meio e meio esse caminho. Quando eu saí, eu falei, não quero saber mais de ser professor. Né? Eu falei, chega, né? E aí isso volta depois, meio que como um vírus que estava inoculado ali, mas que depois brotou. Agora, às vezes eu vejo que, assim, para mim é a única opção, essa sensação. Não que seja a única, mas tem essa sensação. E mesmo assim requer muita responsabilidade. Muita né? responsabilidade. Porque, de novo, a gente está falando das mudanças do mundo, né? E as pessoas mais velhas, né? Eu tenho um amigo que é bem mais velho do que eu, que foi professor da SPM, mas não de ADM. Ele fala, Polly, estamos cada vez mais invisíveis. Né? Quem fica mais velho vai ficando mais invisível, né? E eu sempre falo, às vezes para os clientes que eu dou consultoria, pega uma pessoa assim, cara, pega uma pessoa mais velha que está precisando ainda de uma chance, porque tem uma coisa que é a experiência. A experiência, nada eu falo assim, pega com perdão da palavra, né? Não sei se posso falar a palavra, não sei se pega uma puta velha, né? Assim, gente que já teve a manha do, sabe, né? Sabe, gente que tem a manha da coisa, né? E que já tá bateu, precisando voltou, fazer. deu certo, deu errado, já viveu. E que precisa, às vezes, né? Que já teve um cargo lá, né? Puta, é muito legal isso. Legal. Tem uma potência que acho que o mundo vai descobrir. Algumas empresas são mais... que é a curva de experiência, sabe? De pegar gente que já passou por uma grande... Isso economiza tempo. Economiza tempo. Claro, depende da atitude da pessoa, eu falo que a vida é muito... Não pode ser uma pessoa nostálgica. Não. De querer viver de novo aquilo que retrógrada, né? Mas assim, não, cara, é a leveza. É a leveza. É a leveza do Mário René. Do René. Então assim, né, cara, no sentido de reinventar essas coisas, né? Que às vezes a vida exige também, né? Eu costumo dizer que a vida é muito curta pra gente aprender só com os nossos próprios erros, né? E acertos. A gente tem que usar a experiência dos outros, né? E uma pessoa mais vivida no meio, ela, né? E há 19 anos eu ouço pessoas dizerem o que elas pensam, o que elas sentem e como elas agem. E eu adoro esse território do não julgamento, sabe, Polly? O meu trabalho hoje como terapeuta, né? Então, eu me intitulo terapeuta porque eu não sou psicóloga, nunca falei isso. Nunca falei isso, mas eu trabalho com terapias complementares e também sou mentora em reconstrução de relacionamentos em crise, namoro, casamento. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você é louca. Assim, isso é maravilhoso. Eu louca. Você quer reconstruir aquilo que não é irreconstruível. Não, também tem a parte da superação de separações necessárias. Mas eu quero... Parece nome técnico, né?
Superações necessárias. É muito louco, né? Porque fica os nomes técnicos, né? Foi tudo bem bolado. Como é que é superação? De separações necessárias. Muitas vezes é necessário, desejável e tem que acontecer. Aí a gente vai pra nem superação. tão desejável, às vezes, né? Mas é mais necessário do que desejável, né? É complicado isso, né? Mas com maneira. É aí que tá, né, Poli? A gente aprende pra tudo e tem estudo pra tudo. Mas sobre se relacionar, não tem. Né? Você quer aprender um idioma, você vai dentro de uma escola, você quer aprender a dirigir, você quer fazer uma facul, mas sobre nos relacionarmos, nós não aprendemos. E muitas vezes, o pouco aprendizado que a gente teve vem de assistir aos erros e acertos, né? Da família na qual nós somos criadas, de quem vem antes. Então, os estudos acerca dos relacionamentos humanos são, assim, absurdamente interessantes. Entender a balança de poder na relação. Não, mas é porque quando você fala de relacionamento, você tem uma ambivalência. Porque não dá para você aprender sobre relacionamentos humanos, assim, porque você não sabe com quem que você vai se deparar, né? Quando eu vou fazer um curso de inglês, cara, o curso de inglês é inglês, eu sou ali, né? Agora, com o outro, depende do outro, né? E o outro, assim, ele não é... A ciência humana aí. Agora, você... mas uma das últimas vezes que a gente conversou, você estava com... Você fazia um trabalho muito interessante, que até comentei com o Toledo, que era da questão dos expatriados. Isso rola ainda, não? Rola muito, Poli. Você vê que é interessante, né? Ou seja, você auxilia pessoas profissionais. Claro que isso tem uma interface com o mundo corporativo. Que muito. Por isso que você fez ADM, aí tem você foi muito inteligente nesse sentido, de ter sacado que é difícil a vida de um expatriado. Então, Poli, meu querido, é difícil a vida, né? Cheia de... Pronto, ferrou. É difícil a vida. É difícil a vida, né? Nós somos seres ambíguos, ambivalentes, né? Sim. Nós somos contraditórios, né? Tem alegrias que doem, né? Tem tudo que, não é? É verdade. A alegria que dói, não tem alegria que dói, né? Eu atendo muita gente que eu quero trabalhar fora, eu vou para os Estados Unidos, que eu vou para lá. Na hora que a pessoa consegue, ela trava, ela chora, ela olha para tudo que ela vai deixar para trás. Então, assim, a vida, ela é de um nível de complexidade altíssimo, né? E quando a gente inclui nessa receita já muito complexa uma mudança geográfica, né? Nós estamos lidando com altos lutos, muitos lutos, vários lutos, né? Luto de deixar aquela fase, aquele lugar geográfico, aquelas pessoas, aqueles contatos, né? Muitos lutos são vividos pela pessoa nesse momento. Ao mesmo tempo que ela precisa mostrar toda a performance dela lá fora, porque ela foi escolhida entre 1 milhão de pessoas que tá querendo ir pra fora, né? Então, ela precisa mostrar performance sentindo um monte de coisa dentro delas, né? E os brasileiros, atendo muitos brasileiros que vivem na América, que vivem na Europa. Os brasileiros que vivem na América não falam que eles vivem nos Estados Unidos, eles falam que eles vivem na América. Eles se acham, como se a América falam só na América, fosse né? América. Mas eles falam assim, todos, a gente aqui na América... Não, é legal que às vezes eu já tive contato com gente generalizado dos Estados Unidos, que eu assim, de onde você é? É o único país que acontece isso, quando você está viajando, né? De onde você é? O cara fala, ele não fala eu sou dos Estados Unidos, ele fala eu sou da Califórnia. Ele fala o estado, ele não fala o país. Principalmente quem é da Califórnia. E a Califórnia acho que você acha um outro país, cara. É muito louco. Poli. Eles falam assim, de onde você é? Ele fala, eu sou da Califórnia. Ele não fala eu sou dos Estados Unidos. País Califórnia. É muito doido. Que louco. Eu vou anotar isso aqui. Eu até anotei aqui. Existem alegrias que doem. Olha, existem alegrias que doem, né? E existem conquistas que... E existem tristezas que dão prazer? Existem. Existe, isso daí é o ganho secundário, Poli. Ganho secundário é um conceito aí muito importante, que é aquela pessoa que tá num problema e não... É claro, não. A pessoa muitas vezes tá num problema e ela não sai do problema, eu percebo muito isso em terapia, porque há ganhos secundários em terapia. Há ganhos secundários, né? Ocupar uma posição de dificuldade, né? E inspirar olhares compassivos, inspirar atenção, inspirar... Puxa, isso daqui... Você revela isso para as pessoas? Eu revelo com muito carinho. Com um chameguinho aí, para ninguém ficar muito chocado. Porque esse é uma coisa que a Aline é. A Aline é uma fofa, cara. Assim, querido. Não, ela é muito... A Aline é aquelas pessoas que é de tão educada, ela irrita. Sabe assim, é irritantemente educada. Mesmo? Não, assim, você é muito sensível. Educada e nem tão irritante. Você tá gostando do sentidor, você fala o tom. Não, é que tu não tá percebendo que você é super afetuosa aqui e tal. Muito né? afetuosa, acho que eu sou.
Porque a minha terapeuta não tinha muito papo assim. Não tinha, não. Mas talvez carinho. ela usasse essa técnica Sim. por saber quem eu era. Chamada corte psicanalítico, no porque caso. ela Chega sabia, cortando e rasgando. ela sabia quem eu era. Então, que a questão de falar, ou do vernáculo e tal, ela chegava na canela, ela não tinha muito... Eu já tomei alguns cortes psicanalíticos quando eu fazia terapia na linha da psicanálise. Mas aí, ou seja, existem alegrias que trazem dor, Existem. que doem, existem tristezas que trazem que dão prazer. Poli, existem. E é muito interessante que as pessoas acham que uma coisa exclui a outra nos sentimentos humanos, né? Então, se eu amo você, eu não posso te detestar, mas é tudo muito possível, né? É possível você sentir amor e raiva de alguém ao mesmo tempo. É possível você ter admiração e ao mesmo tempo uma certa... Muitas vezes aquilo que é uma repulsa, na verdade, tem uma admiração. Claro. Porque a tua inveja mostra o que você queria e você não conseguiu. Então as coisas são muito veladas, né, Poli? Né? E o que acontece? Não há território para as pessoas terem o papo que elas têm comigo em terapia. Em terapia, né? Eu tô falando comigo porque eu não posso falar sobre pelas outras e outros terapeutas. Mas não tem fórum para isso. Então, chegar e dizer aquilo que não é socialmente aceito, que não dá para chegar na festinha de família... Cara, eu tô pensando se não é melhor morrer do que continuar nessa. Você não vai chegar no happy hour da firma lá e lançar uma ideia, um sentimento teu aí disruptivo, né? Então, o território da terapia, que é pelo qual eu me apaixonei, no qual eu resolvi vingar e ficar, e tô lá. Há 19 anos eu atendo pessoas hoje, deixando muito claro que não é psicologia, mas são todas essas áreas complementares, e eu faço questão de ser assim, porque eu acho que isso me traz um DNA muito único. Não, né? Muito único, muito Aline. Em marketing, a gente diria que isso é uma questão de posicionamento. É um posicionamento, é o meu posicionamento, né? Eu sou aquela pessoa que a pessoa me manda áudio, eu respondo o áudio dela. Eu nunca vou dizer pra pessoa... A gente fala na próxima sessão, não. Eu sempre... E eu percebo, Poli, que essa ambivalência, essa ambiguidade humana é muito interessante, né? Então, muitas vezes a pessoa vem me trazendo um sentimento... Cara, eu tenho uma raiva do meu pai, eu tenho um ódio, porque ele não reconhece isso em mim. Sim, você percebe também o amor ressentido, magoado que tem aí... E aí a pessoa percebe. E isso salva muitas relações, sabe, Poli? Uma vez de família e também afetivas, né? Uma vez eu estava na minha numa terapia, e aí eu tinha quebrado o pau com meu pai, né? E eu falei, meu pai é muito foda, né? Porque meu pai tinha pisado na bola, eu falei assim, você nunca me pediu de desculpa de nada. E ele falou assim pra mim, nunca pedi e nunca vou pedir. Aquelas brigas de homem, né? Pai e filho. Nunca vou pedir. Aí eu comentei isso com a minha terapeuta e ela falou assim, então, só fala uma coisa dessa quem tem muita consideração por você. Aí você muda a chave, né, cara? Porque assim, aí você começa a entender. E a terapia é muito... o legal da terapia, assim, o exercício da misericórdia, que é de se colocar no lugar do outro. Com né? certeza. E quem entenda... Lembra a música do Legião, né? Você culpa seus pais por tudo, né? E assim, são crianças como você. A compaixão, né? A compaixão de se colocar. Compassivo. Entenda a história dele, entenda. Aí eu comecei a ficar... E como a terapia te dá subsídios também dos mecanismos, né? Porque quando você faz terapia, você começa, né? Você começa a aprender os mecanismos também, né? É como se você fosse... tomar um remédio e você conhecesse a receita. Aí você começa, né? Aí eu comecei a analisar, aí você sabe que isso foi uma grande transformação na relação com os meus pais. Olha que interessante. Né? Que ele falou, ele só fala isso pra você porque ele quis te cozinhar porque ele te ama muito, entendeu? Isso. Mas é o quê? Porque é uma pessoa que em termos evidente, né? Imaturo em termos emocionais. Sim, entendeu? E aí o que não tem nada a ver com desamor. Não né? tem nada a ver. E muitas vezes as pessoas acham que as coisas são excludentes, né? Se ele é grosso comigo, ele não me ama. Fazem correlações que não fazem o menor sentido. Mas dentro delas, elas acreditam naquilo. Tem frases que salvam em terapia, Poli. Uma que salva casamentos, por exemplo. A pessoa vem me dizer, puxa, Aline, eu vi que o meu marido, meu namorado, percebi que ele sente uma certa atração por não sei quem. Aí eu digo, a libido não é monogâmica. Não. Ponto final. Não é monogâmica. Isso já é extremamente esclarecedor. Então, saber que assim... que é monogâmico é a escolha. A escolha é monogâmica, né? Então, a gente pode escolher viver monogamicamente. É a minha escolha. É a escolha saudável para nossa sociedade, né? E
muito saudável para o psiquismo humano e muitas Sim. vezes, né? Outras vezes não. Mas a escolha é monogâmica, a libido não, e nunca será. Não. Então, Olha você como você lida com ela. muitas vezes um Aí homem vai- perceber isso a respeito da esposa, ele não termina aquele casamento. Ele deixa de entender que aquilo é um problema na relação. Ele deixa de se sentir insuficiente. Ele deixa de ter um olhar equivocado sobre aquela esposa, aquela namorada, aquela pessoa. Então existem frases que realmente salvam relações. Anota essa é boa. A libido não é Essa- monogâmica. essa- Essa é pra pro- lembrar. pra thumb, Essa é pra lembrar. Pô, até eu não tá Muitas frases salvam, sabe? Muitas frases salvam. bom. É muito bom mesmo. E eu gosto Não, muito eu, disso, sabe? eu Entender falo as dores humanas e acolher. Assim, é que nem achar uma pessoa bonita, né? Você fala, às vezes eu tinha quando eu namorava, né? Assim, aquela menina Só que gatas, bonita. hein, Poli? Não. Eu sei do teu passado. Aí, Eu sei do teu passado. Aqui não é pra falar dessas coisas. Eu falava assim, ó. Ficou tímido. Eu falo assim, que você comentava, puta cara bonito, né? Puta menina bonita. Mas na mesma proporção que você fala de. Porque cara, eu tenho plena consciência do meu capital plástico, certo? Assim, né? Assim, ainda mais sendo professor, né? Assim, eu tinha esse mesmo amigo que eu te falei, ele falou assim, Paulo, o que nos resta é a palavra, né? Porque Que eu nos sempre resta falei é a assim, palavra. você sai, que nos resta é Você a palavra. acha, Se você sai com uma Paulinho? menina bonita e se você fala que é professor e ela fica, eu falava isso para vocês, né? Assim, e ela, você vai ao cinema, depois você vai jantar, depois você tem uma noite de imenso prazer. Se ela sabe que você é professor, ela está ali porque ela tem você pode ter certeza que ela está ali porque ela quer estar ali. Não é pelo seu dinheiro nem pelo seu capital Imagina. plástico. Né? Então o que nos resta é a palavra. Mas assim, não, claro, ela sempre me falava, né? Tinha algumas frases que ela, né? Assim, por que tinha uma que ela me pegou uma vez que eu falei, filha da puta, né? Ela assim, por que você começa as frases com não? Olha. Eu sempre falo, não, cara, Esperta. isso durou 1 ou 2 meses Esperta. de. Por que você sempre começa as. Nossa, Que cara, iniciar pela negação, né? E é bom na terapia que assim, ela era claro, mulher, tinha, né? Isso faz. Por causa de um certo contexto, isso fazia diferença. E assim, ela era bem mais velha, então assim, e ela era como já experiente. Elza, beijo, eu não vou esquecer. Tinha uma hora que eu falava de maneira grossa, assim, porque eu sabia que aquilo ali era um espaço hermético, que eu podia me expressar. É maravilhoso isso, não é? Não é uma liberdade poder fazer terapia? É liberdade. Né? Assim, eu falava palavrão, falava alto. Poder se exercer, né? E aí ela falava, e eu tenho essa coisa, né, do falar alto, né, com essa voz assim. Aí ela ficava quieta. Né, e deixava, já acabou. Porque não vai pegar nela. Isso é um mecanismo de Não vai defesa que pegar você nela. usa. Aí você começa a se vigiar, cara. É muito você faz terapia, você sabe. É muito louco, né? Todo mundo devia fazer. Que Todo mundo mudança, devia né? fazer. Você vê, Poli? Pois né? é. Você e sabe aí, que eu te falei do esmalte, eu estava falando com uma amiga minha que eu estava discutindo a questão dos esmaltes, que era um caso de prova, né, do fenômeno dos esmaltes, e ela falou assim, a mãe dela tem a mesma idade da minha mãe, né, 80 e tal. Aí ela falou assim, nos anos 70, mulher que usava esmalte vermelho era a mulher da vida. Vagabunda. Como mudou isso, Surreal, cara? né? Puxado. O mundo evoluiu em algumas coisas, graças a Deus. Melhorou em muitas coisas, Poli. Eu acredito que sim. Eu ando meio desesperançado com o mundo, mas. Mas. Eu acho que ainda tem uma força. Tem. Mas a vida de um expatriado. Então, Porque Poli, tem gente que tem esse sonho, né? Ali, tem, e é muito vou embora do ambivalente. país, não sei o que. É doloroso. É muito doloroso. A E vida que eu falo, a vida interna. interior, né? A vida que se posta é linda, né? Agora eu consegui, agora eu tô aqui. A solidão pega. A solidão pega, a perda de convívio pega, se sentir culturalmente não inserido pega, né? Eu percebo que realmente é difícil uma entrada de brasileiros. Os brasileiros costumam conviver mais com brasileiros fora, né? Assim como a gente vê os chineses guetos, aqui, eles estão chineses com chineses, né? Os bolivianos, os judeus, bolivianos, os coreanos. Exatamente. Né? Então são muitas as dores, né? São muitos os desafios. Que é diferente você ir para um país que nem vieram os nossos antepassados, que assim, a Itália estava indo pro, a gente já falou disso aqui com outra, com a Lelê também, assim, veio, ou com a Marina Zin também, que veio
Né? Assim, cara, que às vezes o cara, de novo, na vida existe aquilo que a gente, né? Aquilo eu gosto dessa frase, já que são frases, né? Assim, na vida existe aquilo que você quer, aquilo que você acredita e aquilo que você precisa fazer. E geralmente não tem, essas 3 coisas não estão em sintonia, ou quase nunca estão. A frase não é minha, eu vi Adorei. eu vi num episódio do Netflix, mas não é também. Não, mas é de. Mas é o id e o superego. Eu já tô aqui pensando que é o id, a vontade, o superego, pode ou não pode. O São Tomás de Aquino, às vezes você tem que fazer coisas pelas quais você não acredita, né? E achar essa sintonia. E aí eu vejo que assim, os nossos antepassados vieram porque tinham que vir. Porque tinham que vir. Agora, quando você opta por ir e aí sofre, deve ser uma situação diferente. né? Sim, Poli. Porque deve ter a questão. Ainda mais quando você vai sozinho. E dá deve a ser uma sensação solidão. de. Quando você vai em casal, às vezes talvez seja diferente, né? E dá até uma sensação de agora que eu consegui tudo que eu queria, nem assim eu consigo estar feliz. Então são sentimentos muito ambivalentes. Que, cara, é tudo que eu queria e eu não tô satisfeito. Então a pessoa fica inconformada com a própria insatisfação. Isso gera muitos conflitos internos, sabe? Que o Clóvis falava do desejo, né? O desejo pressupõe a falta, dizia Clóvis de Barros, naquela aula de sexta-feira, meio-dia que lutava, né? Beijo, Clóvis. Beijo, Clóvis. Mas pela sua experiência, agora eu vou fazer uma pergunta mais capciosa. Onde tem mais sofrimento no expatriado? Quem vai para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália? Ou não tem isso? Eu acho que o sofrimento do expatriado está onde existe a sensação de solidão. Quando ele é acolhido por um grupo, né, por aquela empresa, quando ele é acolhido por parentes, quando ele se sente conectado, lá ele vai melhor, né? Ele consegue lidar melhor com os lutos e as renúncias que ele fez. Não depende do país, então. Não depende do país, depende da sensação de desconexão, né? E as pessoas se sentem muito sós, solitárias, desconectadas, né? E o que acontece? Todos nós precisamos de apego seguro, gente. Isso daqui é lá da teoria do apego, da área da psicologia. Todos nós precisamos de apego seguro. O que é apego? Sentir que você tem com quem contar, apego seguro. O Porto Seguro isso E você, quando você está num outro lugar, né? Muitas vezes a pessoa está sem apego seguro. E os apegos seguros estão completamente fora do alcance, fora do horário, né? Do fuso horário para conversar. Então a pessoa e a tecnologia não só. Ajuda nesse sentido? Nossa, demais, né? É o que salva, né? Junto ajudou? Com a terapia, ajudou muito. A tecnologia, a conversa por vídeo, né? Que tangibiliza um pouquinho mais aquela pessoa lá do outro lado. Eu acho que não resolve, mas minimiza. Não resolve, muito. mas minimiza. E as dúvidas, carta, né? E as pessoas pensam em voltar. Isso é um fato. Elas não dizem, mas elas pensam. Elas pensam no começo, eu não sei se eu devo ficar aqui, eu tô pensando em ficar 3 meses e voltar. Então, assim, elas precisam mostrar performance lá fora, né? Elas precisam se mostrar alegres porque elas conseguiram o que elas queriam para as pessoas daqui que impulsionaram, mas dentro delas existe muita ambivalência, né? Eu tô sozinho, lá eu era mais feliz, eu não tô contente aqui, eu tô solitário, eu não sei se eu devo voltar ou se eu devo ficar, eu não sei se eu quero mais brincar disso, né? Então, são muitos sentimentos ao mesmo tempo, sabe, Poli? Junta, muitas vezes, a mudança climática, né? Que dá um impacto, a gente é acostumado com um país tropical, né? Isso afeta mesmo em termos psicológicos? Afeta mesmo. Afeta mesmo. Olha, galera, vai num lugar que não tem tô sol. em Nova York, tá nevando e eu não vou sair por 4 dias daqui. Afeta muito, muito. Então, a carência afetiva cultural, né? E a gente de cultura de clima, eu tô falando, né? Da cultura de hábito, não da cultura. De sair lá fora. Sim. Né? De tudo isso. Você acha que as empresas entendem o seu papel de acolhedoras? Ou é muito burocrático? Assim, ajuda a achar a escola do filho e acabou. Eu acho que as empresas não entendem. Eu acho que elas ficam muito mais no operacional, porque deveriam, sabe? para aproveitar melhor todo esse esforço, né? Faz todo sentido, Marcelo. E até para reter talentos, né? Porque encontrar o apartamento para a pessoa morar ajuda, né? Mostrar o roteiro para chegar até o trabalho ajuda. Mas eu entendo que um respaldo emocional aí é absolutamente necessário. Eu acho que esse é o futuro, acho que é o que tem que acontecer. Devia colocar talvez uma terapeuta junto, né? Nesse processo, uma pessoa para conversar. Com certeza. Um guardião. Eu não sei guardião é legal, né? Guardião. Eu não sei quantas pessoas deixaram de voltar por estarem em terapia comigo. Isso aconteceu assim muitas vezes. Aline, eu vou voltar. Não vai voltar. Espera. Ainda não deu um tempo de experiência. Calma. Vamos administrando isso aí. O que tá doendo mais? Essa parte, o que a gente pode fazer? Para tudo que dá problema, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, eu pergunto, qual é o plano?
Né? Então, o que você tá vivendo? Ah, porque eu tô muito sozinha, porque... Entendi, eu acho que é super legítimo legitimar a dor do outro. É legítimo se sentir sozinho se você está sozinho. Né? E assumir que, assim, sim, você talvez esteja mesmo sozinho. Não fazer... né? Imagina, sozinho, você tá lá trabalhando com... Não, você realmente está sozinho. Você está sozinho, acolhedor. Você pode ser... Não adianta negar. Você pode estar sozinho no meio de um monte de gente. Pode estar sozinho no meio de um monte de gente. Acolher essa dor, legitimar essa dor. Tem uma... dentro do mundo do relacionamento, né? Do relacionamento Afetivo. Homem e mulher afetivo, eu falo assim... talvez essa frase que eu vou te falar cabe mais nisso, né? A pior saudade é aquela saudade que você tem da pessoa que está do seu lado. Pois é. Né? De viver... Pois é, e muitas vezes o casal vai junto e se desentrosa nisso, né? Porque acontece aquela muito. dinâmica de casal passa a ser muito diferente do que era aqui, né? Então não tem aqueles amigos para sair no final de semana, não tem aquela mãe para ir almoçar na casa, para visitar. Mexe muito, mexe por dentro demais e muitas vezes as pessoas quase voltam, né? Então perceber a dor, legitimar a dor, acolher essa dor e fazer a grande pergunta que é: qual é o plano? Você tá se sentindo qual é o plano? É a minha isso é uma sinal de frase pra maturidade, tudo, porque Você tem sabe. muita gente que fica curtindo a dor também. Quando você fica no porquê, por que eu não tô feliz estando aqui? Por que eu tô assim agora? Por que eu... O porquê te remete ao problema. O como sair, sair disso. O plano te remete à saída. Você sai da posição de vítima, né? Puta, nossa, Aí, ó, Entra como agente de transformação da Eu ia falar relação. exatamente isso. Quando você pergunta qual é o plano, você tira o cara da posição de... Mas eu ia falar exatamente É isso, Paulo. O que está acontecendo entre a gente assim, no sentido disso mesmo. Que aí você tira o cara da posição de... Seja responsável pelos seus atos. Agente de transformação. Peraí, tá. Você foi tá pra com esse lá, problema, mas você qual é foi o pra lá plano? porque você quis, meu querido. Agora vamos, já que é isso, vamos... E assim, qual é o plano, né, Qual é o Paulo? plano? Então, tudo bem, você está só. Qual é o plano? O que tem por aí? Tem grupo que anda de bicicleta? Tem galera que faz... Né, que corre por aí? Tem galera que anda de bicicleta? Dá pra você chamar aquela amiga que queria muito viajar pra ir estar sem grana pra passar uns dias na tua casa? No teu AP? O que dá pra você fazer? Né? O que dá? Qual é o plano? Diante disso, isso, o que dá pra gente fazer? Vamos fazer terapia? Talvez menos tempo e sessões menos espaçadas pra você ter esse acolhimento? E é prazeroso você ter um problema, você planejar uma solução, você executar e ver o resultado, né? A ADM junto com a terapia, cara, ela me dá um... Agora você... Paulinho, eu viro uma estrategista. Agora fez o... Gerente de projeto. Eu fui gerente de projeto na época, né? Cadê o cronograma? Muito E aí eu legal viro a gerente de isso. projeto. Então, assim, você tá com essa questão... Vamos lá, qual que é o plano, Pauli? O plano é você Muito fazer legal. isso. E aí a gente faz um projeto do que a pessoa tem que fazer. E isso, cara, é maravilhoso. Muito legal. É um ADM da vida. Cara, a faculdade que É um você ADM faz, da vida. a faculdade que você faz, ouça os meus queridos ouvintes, acredite nisso, eu sempre falei isso. A faculdade que você faz talvez não tenha nada a ver com a tua carreira profissional. Você é um exemplo vivo disso. Eu sou um exemplo vivo disso. Certo, né? Porque eu fiz engenharia de alimentos. Né? É mesmo, Pauli. Então, assim, talvez a tua profissão, a tua carreira não tenha nada a ver com a faculdade que você fez. Mas a faculdade que você fez é fundamental para a sua carreira. Quando a pessoa fala, eu vou mudar de carreira e vou ter que partir do zero, eu falo, você nunca partiu do zero. Não, cara. Nunca. É impossível Porque partir do zero. a engenharia me ajudou. Tem que eu começar agora a ser astronauta, eu não vou partir do zero, eu já tenho cara, eu aprendi. Não, e é da mesma maneira que a engenharia me ajudou muito a entender os mecanismos de marketing, a entender a lógica de processo e tal, a ADM te ajudou a ser uma terapeuta com um certo posicionamento muito específico. Gerenciadora de projeto então, da pessoa. Assim, talvez a tua carreira, né, não tem nada a ver com a faculdade que você fez, mas a faculdade que você fez pode... É muito usada pela minha carreira. Eu uso na sua muito, carreira. Ela pode eu ser vejo as fundamental. pessoas como um projeto que eu tenho que decolar. Eu realmente vejo as pessoas como um projeto que eu tenho que decolar. Como existe Eu vejo os meus clientes como um projeto que eu tenho que decolar. Isso é legal. Eu sou a decoladora. Olha, eu decolo pessoas, acho que é isso. Aí, eu quero encontrar alguém, eu quero um relacionamento. Cara, qual é o plano? Onde você vai? Você sai de casa ou você não sai? Onde você tem que ir? O que você gosta? Que tipo de perfil você quer? Cara, eu faço um plano pra isso. Tem plano. Então eu vejo as pessoas como um projeto que eu tenho que decolar. Isso é maravilhoso. Eu amo. Assim, amo. Parece ter um muro, né? As pessoas são aviões, né? resolvem problemas muito complexos no trabalho, mas elas não conseguem transpor essa metodologia ou esse... Para a sua vida pessoal. Maravilhoso, Marcelo. Doido, né? Não, e você tem pessoas muito competentes em resolver problemas no trabalho. Tem mesmo. Mas que não conseguem fazer isso consigo mesmos. Né? É porque o QI e QE são coisas divergentes mesmo, né? O QI, o coeficiente
de inteligência, né? O cognitivo que você usa para aprender coisas, ele é de um departamento, né? É do córtex pré-frontal. Agora, aquela parte das ações e reações e sentimento tá lá nos primórdios, naquela parte primitiva nossa, né? E as relações são da ordem, muitas vezes, partem da ordem do primitivo, do que a gente tem, né? Dentro de nós de uma forma muito visceral, e trabalhar isso é fundamental. E outra coisa, a vida afetiva da pessoa, ela tem um poder imenso de reverberar nas outras áreas da vida. Claro, a gente não é um monte de caixinha estanque, né? Não tem separação, né? Vasos comunicantes. Vasos comunicantes o tempo todo. Direto, então, né? Cuidar, né, do afetivo da pessoa, ela estando num relacionamento ou não. Porque são as relações que dão sentido à vida, né? Isso é um fato. Mas não precisa ser relacionamento afetivo. Né? Pode ser relacionamento, outros tipos de relacionamento. Não, as amizades. As né? amizades, as causas também, né? Sim. Quando você tem um relacionamento importante com uma causa, né? Então, a pessoa com a igreja dela, a pessoa com o Greenpeace, a pessoa. Né? Mas as relações, o que envolve o afeto, é que dá o sentido à vida. Eu costumo dizer que todas as outras coisas, sem relações que dão sentido, elas são zero. Né, Polly? Então, assim, eu tenho um carrão, eu tenho um 0. Eu tenho uma casona, eu tenho um 0. Se tiver um na frente, que são relações que fazem sentido, isso vira 1 milhão. Mas se não tiver não adianta. Né? Então, a nossa relação aqui, Polly... Ela é boa, velho. Ela é boa. Faz sentido. Porque, assim, acho que ela foi bem instruída no Marketing 3. ela fez um bom marketing. Mas é fato. Você não perguntou, que você não fez aquela pergunta que você faz pra todos. Você passou? Passei. Só peguei DP de AFO, cara. Administração financeira orçamentária você falou não assim, entrava. acho que eu fiz várias vezes, eu achei que você tinha se especializado com ela. Não. Passei diretaço. Todas as das humanas eu passei diretaço. Sabe, é verdade. Mas é legal, né? Porque, claro, por isso que tem muita gente que tem dinheiro e é frustrada na vida, né? E os índices de suicídio estão nos bairros nobres e não... É mesmo? É mesmo. É mesmo. Eu lembro de uma vez, eu não sei se essa ainda é atual. Os índices de suicídio estão mais... A última vez que eu vi a pesquisa era Pinheiros. Não é lá no Capão Redondo, não é lá no... Então, assim, as relações são que... É muito doida. Você imagina trazer ela e o Fábio juntos. Vai ser lindo. Vamos! Não. Eu não vou aguentar, né? Eu não vou aguentar. E esse lance das relações, então, veja, Polly. Não, e pessoas, o índice de suicídio com pessoas que têm nível universitário também. Então, Polly, é assim, né? Eu tenho meu conhecimento, você tem teu conhecimento, ele tem o dele. Você tem o lugar onde você mora, você tem esse podcast, você tem uma casa, eu tenho um carro. Agora, se a gente não tiver uma relação que dá sentido a isso, e você estiver lá dentro do teu quarto, trancado, sozinho no escuro, com o teu conhecimento, no teu AP, e eu estiver no meu carro, trancado no meu carro, e ele tiver... Se não houverem relações que deem sentido, nada do que a gente tem... Não adianta você estar num iate se sentindo só, né? Se sentindo desconectado. E às vezes não você vai te fazer está feliz. só. O pior é quando você está só e não sabe que está só. Mas há de haver também, né, uma parcela de autorresponsabilização para fazer vínculos, né? Se abrir a vínculos... assim, que a pessoa está ali, ela está angustiada. A pior angústia é aquela que você não sabe de onde ela vem. Sim. Essa é a pior angústia. Aquela que você não sabe de onde ela vem. E aí a gente tem que lembrar que tem o lancinho da genética também, né, Polly? Porque uma grande parte um dia... Eu, trabalhando aqui na Paulista, naquela loucura de uma pressão muito forte, eu fui parar no hospital com taquicardia e sentia no meu peito tendo pontadas. Eu falei, tô tendo um negócio. E aí eu consultei um cardiologista muito bom, diretor de um grande hospital de cardiologia por aqui. E depois ele se tornou uma pessoa que fez muito sentido na minha vida. E ele me falou, eu falei, puxa, como é que eu posso, com conhecimento que eu já tinha, né? Eu já estava estudando há bastante tempo, ter isso. Porque ele falou, isso daí não é nada cardíaco, não, é ansiedade. Você tá agoniada, você tá angustiada. Eu fiquei extremamente inconformada. Eu me senti muito frustrada. Eu falei, cara, tudo que eu sei não me valeu de nada. E aí ele me deu a alforria, né? E a libertação, quando ele falou, uma grande parte da ansiedade que as pessoas sentem é genética. E da angústia. Então você não vai ter controle sobre uma parte. Não adianta eu aprender tudo sobre cabelo e achar que só por isso eu vou tá loira e não, com que você não vai ter calvície. Não, eu vou ter que lidar com, né? O dentista não deixa de ter cárie, porque ele entende do negócio, né? Então, grande parte da ansiedade, da angústia que as pessoas sentem é de cunho genético, e eu acho isso extremamente libertador. Eu já tive síndrome do pânico, eu já tive transtorno de ansiedade generalizada, eu já tive um monte de coisa. E eu acho que isso me torna uma terapeuta muito melhor, inclusive. Mas quando você tem consciência disso, é uma frase também que eu aprendi na terapia, que
com a Elza, que ela assim, a consciência é uma conquista. A consciência é uma conquista. E é consciência libertador. É uma conquista, você é dono de si mesmo, porque você sabe assim, que se você vai ter uma crise de ansiedade, não é que você não vai deixar de ter, mas a hora que você ter, você vai saber que aquilo é uma crise de ansiedade, e aí você usa o teu racional para lidar com o teu emocional. Ele vai passar, calma, fica calmo que vai passar. E também eu tive que aprender sem culpa. Eu não tenho culpa, não é uma disfunção minha estar tendo isso. Né? Tem um aspecto genético. Eu acho extremamente libertador. Para essas angústias que a pessoa não entende, eu acho que vale a terapia, porque muitas vezes está muito fácil lá de perceber. Outro dia eu almocei com uma amiga, semana passada, falei, eu tava por aqui e nós almoçamos, né? E ela falou, eu não sei o que acontece, que eu não consigo amar de novo. Não consigo amar de novo. Eu amei muito tal cara, depois daquilo eu não consegui amar de novo. É muito comum isso, né? Nossa, muito. Parece que leva eu falei, da vida. Ela falou, quando eu amei, eu separei do casamento anterior, eu não tinha apartamento, eu comprei um apartamento, eu fiz tudo isso com criança pequena, eu desfiz, eu não sei o quê. Falei, entendi. Ela falou, e depois disso eu nunca consegui amar de novo. Depois que terminou e não deu certo, eu não consegui amar de novo. Aí eu falei, o que aconteceu então quando você amou de verdade? Eu abri mão de um monte de coisa que eu tinha. Eu falei, é isso. Meu, é isso! Amar pra mim é abrir mão de um monte de coisa que eu tenho pelo amor. Eu falei, exatamente. Falei, veja que eu sou uma pessoa bem pouco comercial. Eu podia te arrastar lá 20 sessões de terapia, eu tô dizendo aqui no almoço grátis. E qual é o plano? E qual é o plano? E adivinha, né? E vai pra sessão de terapia comigo pra gente desativar esses negócios. Mas aí. eu acho que é bom, a gente não é. Eu sempre falo assim, Deus jogou, né, o Oswald Einstein, né, Deus jogou os dados, né? Jogou os dados. E assim, e a gente tem a chance de se reinventar, refazer, co-criar, né, requer esforço, tudo mais tem, né? Agora, a questão do expatriado, então, é uma questão muito importante, imagino que deve ser e por aí vai. Agora, cara, você se meter em ser... né, reconstrutora de relacionamentos em crise. Meu Deus do céu. Você contraria aquilo que a minha avó falava. Problema de marido e mulher não se mete a colher. Não, você é a mulher da colher. Eu sou a mulher da colher. Prazer colher. Prazer colher. Né? E não é uma colherzinha de chá, a colher de arroz. Aquela que... Não, é extremamente esclarecedor. Eu aprendi isso, Polly. Eu fiz curso sobre isso, né? E já emendando, como afeta a sua relação com o seu marido? Maravilhosamente. Um dos cursos nós fizemos juntos e passamos por sessão de terapia de casal pontualmente, assim, acho que 2, 3 vezes. E foi muito, muito, muito interessante. E eu amo terapia de casal porque o meu cliente não é nem ele nem ela, é a relação. Né? Ah, legal. É o terceiro elemento, isso é muito legal. Porque você não é meu cliente, sua esposa não é meu cliente, o cliente é a relação. E eu vou defender o que vai funcionar para a relação. Né? Então eu não tô do lado ao contrário do que muitos maridos morrem de medo de vir pra terapia de casal. Não, porque ela é mulher, ela vai ficar eu falo, não. E aí quando eles vêm, eles voltam e eles continuam vindo, porque o cliente é a relação, né? Agora, então, você o que muito funciona espertinha, porque deve ser uma demanda que tá crescendo no mundo, né? Falando em termos de marketing, né? Porra! Porque as relações ficaram muito descartáveis, né, Polly? As pessoas têm baixa resistência à frustração. Então, quando a relação frustra, e toda relação longeva frustrará. Entre amigos, entre irmãos, entre pai e filho, toda. Fábio falou da frustração. Não existe relação longeva que não frustra. Existe relação de 2 meses que não frustra. Existe você estar aqui comigo não frustrado comigo agora, mas se a gente for ficar juntos, fazer uma viagem de 1 mês, você vai ficar frustrado com alguma coisa comigo e eu com você. Então, assim, toda relação longeva frustra, né? E as pessoas, elas têm muito baixa resistência à frustração, né? Então, diante da frustração, elas tendem à desistência. Mas isso muitas vezes envolve crianças, isso envolve patrimônio, isso envolve emocional, né? E realmente é uma demanda urgente, eu vejo que é a reconstrução de tudo que eu podia fazer, Polly. Eu podia, né, colocar mais a vertente da orientadora parental e orientar pais e mães a respeito da criação dos filhos. Eu podia trabalhar o luto, né? Por morte ou por desconexão, né? Eu podia trabalhar muitos temas, aí a transição de carreira eu podia trabalhar, né? Como administradora. Mas eu escolhi
os expatriados, né, os brasileiros que migram para outros países e a reconstrução de relacionamentos em crise, porque eu acho que os brasileiros migrando adoro ver esse projeto decolar, e é o sonho de vida de muitas pessoas, e tudo que muitas vezes precisa é ser uma mão firme que segura na hora que a pessoa tá precisando. Sim. E ela tá balançando. E a questão dos casamentos em crise, porque de fato, a baixa resistência à frustração acaba com relações, acaba com corações, traumatiza pessoas, desmonta famílias, muitas vezes desnecessariamente. Porque a pessoa não sabe que a libido não é monogâmica, a pessoa não sabe que não existe relacionamento sem concessões e flexibilização. E as pessoas confundem o empoderamento com falta de flexibilidade. Agora eu sou uma mulher empoderada, então se não fizer o que eu quero, eu vou ser pra... É o contrário. Né? Agora eu sou uma mulher empoderada e eu vou entender que eu tenho meus projetos individuais e ele também. Né? Eu vou ter que fazer concessões, que é quando você só abre mão do que você quer pelo outro. Eu vou ter que flexibilizar, que é quando eu faço um meio a meio com o outro. E as pessoas não aprendem isso em lugar algum, Polly. Não aprendem isso em lugar algum. Eu já rodei a minha primeira versão, a primeira rodada da mentoria Reconstruindo Casamentos em Crise. E o que eu senti é que as pessoas veem quando ela tá... Cara, assim... Mas existe um pouco de resistência ainda, você acha? Para os casais? Resistência? Por parte das mulheres existe um desespero em buscar ajuda, uma solução. E para os homens existe uma grande resistência. Porque você acha que os homens eles não acreditam ou não sabem que pode reconstruir? Eu acredito que os homens não acreditam que podem reconstruir e que eles percebem que, em grande medida, eles têm menos habilidade de lidar com os assuntos afetivos, emocionais, e eles entendem que vai pegar num ponto lá que vai doer nele. Evita. Ainda mais a terapeuta sendo mulher, né? Aí tem o machismo... O machismo estrutural, achando que né? Então... a mulher vai defender a mulher bobagem, o cliente é a relação. Feedback, né? Vou apanhar de duas mulheres agora. A minha e a terapeuta. Agora, e você diz como casamentos em crise, você não coloca relacionamentos em crise. Na verdade, relacionamentos em crise. Porque pode ter isso sobre isso. Porque pode eu ter acho namoro. que que o meu público é mais público maduro, né? É um público que tem uma idade madura, não é, né? Se bem que eu tenho gente mais nova também, mas até porque eu entendo que essas pessoas percebem mais a necessidade de cuidar do relacionamento. Para uma pessoa de 25 anos terminar o namoro, a barreira de saída é muito menor do que a pessoa de 42 anos. Barreira de saída. A barreira de saída. Você viu o ADM aqui? Tá. Meu, o ADM Marketing 3. Ela começa pelo SWOT. A SWOT, meu. Quantas vezes? Quantas vezes fazer a SWOT? Quantas vezes fazer... Puxa, não, realmente, porque a barreira de... eu acho que a barreira de saída é muito maior. Quanto mais o tempo passa, maior a barreira de saída. Claro, já tem coisa em nome dos dois, já tem 2 crianças, já emprestou dinheiro pra sogra, já enrolou todo o negócio. Então essas pessoas entendem mais, é mais urgente pra elas realmente buscar dar o melhor pelo relacionamento, né? Então é por isso que eu usei casamento, mas na verdade é relacionamento, que se aplica pro casamento, se aplica pra tudo. Não sei, o seu produto serve pra adolescente, né? É ADM aplicada à vida. É muito, cara, eu uso mesmo muitos conceitos da ADM, é fato. É muito legal, né? É muito fato, legal. É fato. E essa questão da frustração que você falou, né, de lidar com as frustrações, cara, é muito doido, porque quando o Fábio esteve aqui, né, ele falou assim, uma das coisas que mais chocou a gente, né, que ele falou assim, o problema da sociedade, ele falou assim, deixem as crianças se frustrarem. Eu lembro disso, tá? Deixem as crianças se frustrarem, porque assim elas vão ser... Aí ele começa, né? Foi ali que a gente ficou, né? Mas porque o Fábio é o jeitão dele. Mas maravilhoso. Assim, deixa as crianças se frustrarem, porque as pessoas parecem que... Não ojeriza a frustração, não. A frustração faz parte da vida. Então, entrou a parentalidade positiva, que realmente humaniza a criação dos filhos, né? Humaniza a paternidade e a maternidade, isso é muito bom. Mas há quem perca a mão no sentido de, então, tem que fazer tudo sempre do jeito que uma criança quer. Então, isso tem acontecido demais, seres não resilientes, né? E é muito difícil achar o limite ali. Muito. Você como pai dá... Você sabe que é um problema... Eu perco quase sempre esse a mão limite. desse negócio. A gente estava falando você falou da SPM, que eu ia lá nas festas né, e da SPM e tal. E aí, uma das coisas que eu falei, não, acho que já deu, né? Que assim, tinha casos do menino que queria ficar com uma menina e ela falava não e ele ficava puto e chegou... Nunca mais falou comigo. Já teve graça, não, já teve casos de agressão. Chegou a ter casos de agressão física. Que eu falei, é o cara que nunca soube não. Né? Eu tive uma criação que acho que eu ouvi não demais, é diferente. Mas assim, né? Mas assim,
né, essa questão da frustração, né? É importante. Cara, você tem eu não gosto de falar, geração tal, que isso é besteira, né? Mas assim, muita gente, uma super proteção que às vezes é uma forma que desprotege. O mundo não vai reproduzir isso depois, né? Isso, A casa tem que fazer com um afeto que vai ser menor do que da escola, que vai ser menor do que da faculdade. Da vida, né? Mas tem uma coisa aí na... É uma super proteção que desprotege. Teve uma ação do McDonald's, que até comentei com o Fábio, depois eu fui lá e mandei para ele o texto que eu escrevi. Era uma semana da sanidade, uma coisa assim, lá em Londres, lá na Inglaterra. E aí eles fizeram uma ação junto com o McDonald's, aqui no McLanche Feliz, para as crianças escolherem qual era tirar o sorriso. E as crianças escolhiam qual era a boca da emoção que elas estavam sentindo. Boa. Então tinha a boquinha da raiva, a boquinha da tristeza, a boquinha... E aí aparece no filme as crianças sendo entrevistadas, dizendo, não, eu tenho tristeza, tudo, né? Maravilhoso, legitimar e aí ela escolhia na caixinha. Tudo bem que o McDonald's fazia isso também, né? Para quem vende o McDonald's feliz. Agora Mas assim... Mas é muito legal, abre os olhos, né? Abre os olhos, acho importante. E tem outra coisa, Poli, sobre frustração. Que eu sei que deve ser como pai e mãe, é difícil ver o filho triste, mas, cara, ele precisa viver a tristeza. Mas também tem uma coisa. Faz parte da vida, mas tem uma coisa aí, que eu acho que as pessoas se perdem com relação a isso de frustração. Frustrar não é requinte de crueldade. Frustrar não é não vai porque eu que mando aqui pronto. Filha, realmente, eu sei que você quer muito sair de casa agora e ir pro shopping, mas falta meia hora pra fechar, eu tô de pijama, eu tomei banho, e a gente não vai pro shopping, filha. Mas eu quero! Puxa, que pena, filha, dá um abraço. Às vezes a gente fica chateado mesmo. Você quer dar um abraço? Não, tô com raiva. Tudo bem, filha, você pode sentir raiva. Você pode sentir raiva. Quando você estiver pronta pra isso, eu vou te dar um abraço. Então, perceber a frustração e acolher a frustração. Muitas vezes dando uma mão e dando um abraço, porque frustrar alguém, Poli, não precisa ser na base da estupidez, da grosseria. É isso. Né? Então uma coisa é você me chamar pra um podcast. Eu sei sabe? Como é porque que é. Aquele lance assim de... Então tem quando que frustrar os filhos, Quando eu falei pra você que eu ouvi mais não na minha vida, e era muito assim. Né, a dor não é a frustração, é o como. No microfone. Sim. O meu pai, quando eu falava, eu via porque eu não quero, entendeu? Eu vi muito na minha vida. Liderar pela tirania. E aí até você tomar consciência de por que era assim e se libertar. Teve uma trajetória de 20 anos, de 30 anos. Né? E aí, para chegar no final de tudo, eu tive uma grande reconciliação do meu pai e ele comigo, eu comigo, antes dele ir embora, né? Assim, que a gente começou a se entender, porque também começou a viver uma solidão, morar sozinho, velho, né? E aí a gente começou a ter uma sessão de ceder coisas, né? E eu fui entender a questão que eu chamo de misericórdia, né? Que assim, porra, cara, olha a vida que esse cara teve, né? Aí você olha com cara, assim, olha a vida desse cara como se não fosse filho dele. Como é que você enxergaria? Aí você começa a ter... Maravilhosa frase. Né? Esse distanciamento emocional que te permite dissociar, né, daquilo. Porque às vezes a gente é muito mais solidário com um cara que, entre aspas, teve a vida igual, mas não é solidário, né? Mas eu ouvi muito, é assim, como é que é? Faz o que manda, guarda o que sabe. Quantas vezes? Manda quem tem juízo, manda quem pode e faz quem tem. Eu vi uma vez o Cortella falando com a filha, que a filha queria sair para uma balada. E ela tava conversando, você não vai sair disso. Não, eu vou me jogar do que não vai, cara, vai dar um maior problema com o condomínio. Não sei o que. Ele tirava o sarro, né? Porque tem isso, né, cara? Assim, às vezes tem que saber ouvir não, né, cara? Tem que saber ouvir não, mas o não é de uma parentalidade que se preocupa em construir aquela pessoa e não mas se tem preocupa limite, em né? colocar Tem hora que não, fora. Porque não adianta você falar, que nem você falou agora a minha filha, né? O não é um limite. Carol, é isso, não vou sair daqui. Não vou, não. O não é um limite, né? A gente tem que ser a margem do rio, que são nossos filhos. Eles vão fluir a vida deles, né? Nós temos que colocar as margens. Né? Eu sempre falo, filha pro mundo, né? Nós temos que ser a margem. E a margem tem o sim e o não, né? Tem os dois lados. Agora, dá pra exercer esse limite dando significado com aquilo que se chama banho de linguagem, que é dizendo, puxa, filha, não faz sentido, né? Eu estou cansada, eu também tenho meu limite. Eu não tô com vontade de sair agora. Se você quiser, a gente planeja e vai em um outro momento. Eu não vou tirar meu pijama agora. Filha, realmente, você precisa de mim pra ir. Eu não quero. Nessa fase da vida, você precisa que eu concorde pra você fazer. Então, você não vai. Mas você quer que a gente faça alguma outra coisa?
Quer que a gente combine de outro dia? Tô muito brava, tô chateada. Me dá um abraço. Também não querem, então tá bom. Então tá bom. Aconteceu da minha filha, a gente teve uma discussãozaça. A sua filha tem quantos anos? 5. Aí você discute com uma menina de 5 anos, velho? Já 5, parece uma lininha lá falando. E ela tava brava. E eu tava explicando sobre a irritação, né? Eu falei, eu tô com raiva. Eu falei, eu sei que você tá com raiva. Eu não amo, não sei o que. Eu falei, te parece que você não ama. Porque quando a gente tá com raiva... Você imagina ter uma mãe como a Aline, cara. Tudo que você fala, ela vai... Mas é maravilhoso. Ela vai te desmontando. Você tá fazendo a sua filha de laboratório. Também. Tadinha. E aí eu digo, filha, eu entendo, um amor magoado parece muito um amor que morreu. Um amor ressentido, um amor com raiva parece muito um amor que morreu. Você imagina com uma menina de 5 anos. E aí eu falei, pede desculpa, né? Ela tinha feito alguma coisa pra mim. Ela falou, eu não tô pronta. Não. Porque a gente tem esse tipo de diálogo. Eu falei, não tem problema. Usa o teu tempo, né? Meio que take your time. Não tem problema, você não precisa estar pronta agora. Quando você estiver pronta, você vem me pedir desculpa, porque você tá me devendo um pedido de desculpa. E aí eu vou te desculpar e vai ficar tudo bem. Nossa, mas você não tá pronta. Ela lançou, eu não tô pronta. Sabe quando você olha e fala assim, velho, eu tô acertando alguma coisa mesmo. Voltou depois, agora eu tô pronta. Desculpa. Aí você falou, vou pensar. Sacanear a menina, né? Você ia falar alguma coisa? Você falou das frases, minha mãe falava de brincadeira, uma que assim, respeito é bom e conserva os dentes. É isso. É muito diferente, né, Polly? Colocar limites e dizer... E mesmo entre amigos, né? Você dizer não. Respeitosamente é muito diferente, cara. Não fala disso. Né? Não me fala disso, que eu tive uma das questões da terapia era por que você não fala não? Que coisa. Porque você sempre começa uma resposta com não e você não fala não pros... Olha, eu vou falar pra você, eu me fudi, vamos falar assim, eu me fudi na minha vida numa época, boa parte por não saber dizer não. E sabe esse lance de começar a frase... de maneira prática, entendeu? Se você não fala não e começar a frase uma falsa misericórdia também, misericórdia. Sabe? Que é até uma sensação de E aí tem uma da carência, né? Que você tem que ser bom, não sei o quê. Tem todo um arcabouço aí de coisas, né? Todo mundo Mas assim, cara, você tem que saber falar não. Tem que saber falar não, Paulo. Tem que saber falar não, porque... não é mais difícil do que ouvir não. Como eu ouvi muito não, entendeu? Falar não fica um negócio principalmente para quem quer ser muito aceito, né? E amado. Isso. Né? Bingo. Principalmente para quem não teve um porto seguro. Aí você matou a charada. Aí matou a charada. É isso. Vem cá, agora vamos falar de uma coisa. Vamos? Quando eu falo das pessoas, dessas coisas, desses assuntos psicológicos, né, eu sempre gosto do mundo gira, mas sempre vai cair em Freud e Jung? Sim ou não? Não. Tem certeza? Falou não. Não Sim, vai. Não vai cair em Freud e Jung? Quem não. são os seus prediletos? Assim? Quem que você gosta? Winnicott. Winnicott é um grande estudioso da infância e dos funcionamentos humanos. E Bowlby é um grande... Vou ter que aprender a respeito disso. Maravilhosos. Maravilhosos. Vai de Winnicott e Bowlby na dúvida. Claro que Freud e Jung e Lacan, muitos desses. E Lacan, e eles são maravilhosos, eles são incríveis e acrescentam muito. Mas não é sempre que você troca a palavra que é um ato falho. Não é sempre que cai numa questão sexual. Não é sempre que é assim, sabe? Eu acho que Freud reporta muita coisa da sexualidade. Né? Cada um tem as suas inclinações, né? E eu acho que olhando, assistindo a vida de tantas pessoas, isso não é muitas vezes mais uma exceção do que uma regra. Por isso eu acho muito importante ser uma generalista, sabe, Polly? É igual se você manja muito de marketing, mas você não tem a menor ideia a respeito de uma outra área da empresa. Sim, não é. Cara, aí você vai fazer um marketing do Pica das Galáxias e não vão conseguir operacionalizar. Porque você não tem a menor ideia de como é a operacionalização. Pego muito. Né? Visão então, sistêmica. eu acho que essa questão de visão sistêmica. Visão sistêmica, Polly, maravilhoso. Jeito. Eu acho que eu sou uma ADM da terapia, cara. Uma terapeuta da ADM. Eu acho que eu pego... e é isso. E eu também sou mentora em propósito pessoal. Descoberta de propósito pessoal. Legal. Porque quando a gente descobre o nosso propósito, a gente flui melhor, né? Só assunto fácil. E entender, só assunto facinho. Mas é uma delícia. E entender também que os propósitos mudam, né? Mudam. Porque nós somos um projeto com começo, meio e meio, né?
Não tem fim. A gente tá sempre em construção, sabe? Página em construção, a gente tá sempre em construção. Teve uma coisa... Outro dia eu vi também um cara falar, ele falou assim, que ele já bem mais velho, ele falava assim, eu perguntei pra minha terapeuta se as pessoas mudam, né? Por causa da mãe que tinha quase 90 anos. Ela falou assim, uma pessoa de 80 anos muda? Ela falou assim, depende. Que é a resposta para toda e qualquer pergunta de marketing, né? Como eu falava para vocês. Mas assim, cara, ela teve o hábito de mudar ao longo da vida. Se ela teve o hábito de mudar ao longo da vida, ela muda com 90 anos. Agora, se ela não teve o hábito de mudar ao longo da vida, dificilmente ela vai mudar com 90 anos. Faz muito sentido, Poli. Maravilhoso. Eu achei muito legal isso, né? E assim, não espere de onde não pode vir alguma coisa, né? E por isso que eu acho que também existe um lado aí da relação de pai e filho e pai, né? Que assim, cara, os meus pais eles não tinham a mínima ideia do que era ser pai e ser mãe. Eles foram pai e mãe, né? Então, assim, esse olhar misericordioso, por isso que eu gosto da música do Legião, sabe? Você tem que ser misericordioso, mas isso não quer dizer que você também não seja, né, na hora que você tem que, né, falar durão, entendeu? Não tem essa. Mas eu não estou dizendo que você tem que ter pena, entendeu? Você tem que ter consciência e falar, cara, mas a hora que pisar na bola, isso é errado, independente de qualquer coisa, né? É isso aí. E não existem 3, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu tenho 3 filhos, Aline, eles são tão diferentes, mesmo pai, mesma mãe. Mas eu digo, não existem 3 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nunca é o mesmo pai, nunca é a mesma mãe, né? Aquele filho que foi o primeiro filho, ele é o primeiro num contexto único, né? Minha mãe fala segundo assim, é o segundo, o terceiro, cara, todo mundo... a mãe é outra, o pai... É o lance de... Ninguém olha o mesmo rio 2 vezes, né? Porque não é o mesmo homem, não é o mesmo rio. Clóvis de novo. Minha avó falava isso. Não é o mesmo pai, não é a mesma mãe, não é a mesma casa. O rio que você tá olhando não é, né? A minha mãe fala assim, meu filho... o filho é que nem a palma da mão, sai do mesmo lugar, mas são dedos totalmente diferentes. Eu falo, né? A palma é que você está dizendo que a palma da mão envelhece, né? Ela sofre também com a coisa do tempo. Mas isso aí a gente podia entrar numa outra discussão, né? Assim, né? Que é aquela coisa que eu acho que é o maior enigma da existência humana, né, que assim, o sujeito nasce no mesmo lar, com a mesma educação, e aí, assim... E daí se geram pessoas totalmente diferentes, com valores totalmente diferentes, com princípios totalmente diferentes. E assim, o sujeito já nasce do jeito que ele é, ou ele nasce uma tela em branco? O meio faz o sujeito, ou o sujeito, né, já nasce com alguma... Então, assim, multifatorial, né? A vida é multifatorial e a genética conta... Cara, eu falo assim, para responder isso, eu falo assim, são as duas coisas. Acho que o sujeito já nasce com uma certa, tipo, sei lá, com um softwarezinho ali, com uma predisposição, e o mundo também afeta isso, né? Em que proporção? Não sei, pergunta para Deus, cara, porque esse é o grande mistério porque eu já tive, por exemplo, eu tinha uma aluna que tinha irmãos gêmeos, melhor grupo de controle que você pode ter, né? Melhor. Meu pai nasceu era... no mesmo momento, né? Meu pai era irmão gêmeo, né? Eu tinha um irmão vitelino. Ele falou assim, Poli, um deles toca na orquestra sinfônica lá da Suécia, o outro está preso nos Estados Unidos. A mesma pessoa, a mesma criação, a mesma coisa. Então você fala assim, e aí, o meio que faz os sujeitos? Então assim, mas as pessoas reagem diferente. Então é um mistério que acho que nunca vão descobrir. Não vão. Nunca. Eu acho isso muito legal. O negócio é administrando, né? E se perguntando qual é o plano, né? Aí falando em perguntas... Todo e qualquer problema. Eu vou te fazer umas perguntas agora. Primeiro assim, né? Tem coisas que... a gente tem mais sentido quando a gente fala de marketing para quem é da área corporativa, né? Mas você acha que eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz para todo mundo, né? Se você aprendeu marketing lá comigo, né? Entender e atender, né? Se existe vende. Você acha que como é que você vê essa mudança do marketing? Como é que se você fosse pegar aquela definição anterior, você a mudaria, sim ou não? Você colocaria algum tempero adicional hoje? Você acabou de falar para mim que a vida, né, a gente se viu, né, há 20 anos atrás, né? E aí, como é que você enxerga essa coisa do marketing? Puxa, que pergunta complexa. Não é simples. Eu acho que o entender para atender, ele continua, mas eu acho que o entender ficou mais profundo. Né? Entender aquele ser de uma forma mais profunda. Também acho que entender as demandas e atendê-las, eu não gosto, Poli, da ideia de entender e atender qualquer demanda. Eu acho que muitas vezes o que a gente precisa é fazer a pessoa entender que ela não devia ter aquela demanda, né? Ou
trocar aquela demanda por uma demanda mais funcional. Tá. Né? Então, isso é bem profundo. Porque vamos entender a demanda e vamos atender, né? Então, você precisa de cocaína, é isso? Não, claro. Isso dentro dos limites do consumo de produtos e serviços, acho que ok. Mas transpõe a isso, né? Transpõe. Eu estava... para quem não conhece, eu tenho uma frase sempre que ficou marcada, né? Assim que... Um dia eu falei isso em sala de aula e aí pegou e aí foi indo, né? Que nem o Olá, né? Que se um produto existe e vende, é porque ele atende ao conjunto de necessidades e desejos, o marketing não questiona, ele entende e atende. É disso que a gente está falando. Claro que isso serve para coisas, né? Você quer ver um dia que deu uma puta repercussão nessa questão, que eu mesmo... Foi lembra do Novidades da Semana? Novidades da Semana, eu sempre trazia as Novidades da Semana no início da aula e tal. No começo era muito físico, né? E depois virou digital. E um menino trouxe um anúncio de um cara no Japão que tinha criado uma boneca inflável erótica de criança. Não. E aí o cara falou, pode. Aí o cara pegou a minha arma, o cara pegou, esse é um produto, se existe vende, cadê a necessidade? Tomou do veneno. Aí eu falei, opa, peraí, né? Tem uns limites aí, porque isso vai amenizar ou vai potencializar? Né? E aí eu tenho que chamar o professor de psicologia para responder isso. Assim, tem um limite, né? Tem um limite. Isso, é sobre isso. Legal essa eu coisa. acho que o marketing precisa caminhar, né? E tem caminhado para buscar ficar mais ético, né? Falei. Sim, tem. Porque o marketing nunca vai se questionar a si mesmo, né? Ainda mais no mundo digital. No mundo digital, com essas aberrações que a gente está vendo aí do quanto é mentira, ou do cara vender um curso dizendo que você vai ficar rico, né? Eu falo assim, na Polinésia, né, lá na escola onde eu vendo o curso lá e tem a coisa, eu falo assim, cara, se você quiser ficar rico, não venha fazer o meu curso aqui não. Eu falo assim, cara, te prometo trabalho, eu né? te entrego 100% daquilo que eu prometo. O que é 100%? O guru digital não entrega, certo? Nem meio. Eu falo assim, você vai sair daqui mais inteligente do que quando você entrou. Que você vai conseguir fazer isso. Porque assim, cuidado com o sonho de um dia querer ficar rico. Porque você pode morrer antes disso, certo? E aí sua vida vai ser uma grande frustração. A história do 000 e o, né? E aí eu falei assim, ficar inteligente, você pode ficar de um dia para o outro. Mais inteligente, você pode ficar de um dia para o outro. Arrasou. Então eu entrego 100% daquilo que eu prometo. Arrasou, Poli. Arrasei, é lindo, né? Eu se o mundo vai comprar. Eu compraria. Acho que o mundo quer comprar mais, o cara... Tá, e aí disse um negócio para mim, dentro dessa coisa, e aí você precisou começar a fazer o marketing de si mesma, né? Porque você agora é terapeuta, mas você tem um negócio. Terapeuta, mentora. E também, e porque eu já trabalhei na área de treinamento, né? E eu dei bastante treinamento durante toda a minha... Whirlpool e... Várias. E na locadora também, dei bastante treinamento. Eu tenho uma certa facilidade em falar, em me expor, isso para mim não é uma questão. Tá. Eu também palestro em alguns eventos. Legal. Então, várias sociedades de mulheres empreendedoras. Virou moda, virou moda. Eu vou lá palestrar sobre assuntos que eles me pedem. Inclusive, tem isso é muito legal, e eu tô querendo isso daí, viu? Vai ter um evento no Center Norte agora só... Mulheres empreendedores. Eu vou depois você me lembra. Eu gravei um podcast ontem, ele falou disso. E eu tô buscando oportunidades tô conversando já com algumas empresas, mas oportunidades de palestrar, porque eu entendo que as empresas estão se abrindo para isso. Não, muito mais que eu já perdi palestra, acho que era a Volkswagen, e aí eu falei assim, eu fiz a proposta de palestra assim, mas assim, não, é porque a gente queria uma mulher, né? Aí eu falei... Puxa... Eu posso vestir de mulher. Eu falei assim, quase que eu falei, mas eu não sou mulher, eu não sou mulher nem homem, eu sou professor. O professor é um anjo assexuado que caiu do céu. Não colou, obviamente, mas assim. Eu posso mas eu falei, eu fiquei puto assim, eu não fiquei puto por perder uma oportunidade, porque os caras queriam. Se você queria uma mulher, você não devia ter pedido orçamento para mim. Tomar do teu tempo, né? Assim, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que está andando e entendi. Eu estou buscando essas oportunidades também no meio corporativo. Eu acho que é bom e você é uma pessoa muito responsável nesse sentido. Porque tem gente que tem muita mulher falando em nome de mulheres de uma maneira muito irresponsável. Tem sim. Não, isso é uma tendência, você acha, essa questão das mulheres? Eu acho que sim, o empoderamento feminino, né? Ele veio como algo muito bom, mostrando para as mulheres a importância de elas terem equidade, né? De igualdade de oportunidades e tudo mais.
porém é muito distorcido esse conceito, né? Não vamos nem entrar na questão da equidade, que também fica muito difícil. Mas acho que foi muito distorcido, Poli. Foi. Muito distorcido. Tá. Muito distorcido. Eu quero saber o seguinte, isso é importante, porque aí assim, um recado para quem está começando. Porque você falou da transição de carreira, você falou da sua trajetória aqui. Qual um recado assim, para quem está começando agora, quer seja alguém que esteja começando de novo, numa transição de carreira, ou para quem está saindo da faculdade, ou para alguém que não fez faculdade e começou a fazer vários cursos que nem você. Qual o recado que você... Entenda começando como você bem entender. Poli, você vai receber como um elogio, e é verdade. Mas cabe também para você, mas eu acho que é o recado mesmo. Cola nos bons, cara. Cola nos bons. Cola com quem fez história. Cola com quem... Clóvis de Barros mudou a minha concepção sobre o que era filosofia e também entrei muito nesse meio por conta dele. Você com muito conhecimento que eu aprendi com você. Outras pessoas incríveis. Então cola em quem é bom, sabe? Acho que em qualquer área, a pessoa quer começar, ser manicure, vai na melhor. Conversa com a melhor, vai almoçar com a melhor, sabe? A pessoa quer, trabalhar, você mira no grande, sabe? Mira no grande em tudo. Com a predisposição de aprender, né? Eu acho que as pessoas grandes, primeiro que elas têm prazer em ver gente crescendo muitas vezes, né? Elas já chegaram lá, então é legal puxar. Quando elas são grandes... O suficiente e humildes, né? Quando elas são grandes de alma também. E a alma também. Se elas não são grandes de alma, elas não vão querer. E eles têm muito a acrescentar, né? Então cola em quem é bom mesmo, cola em quem é muito bom, sabe? O ambiente faz diferença, né, Poli? Estar com pessoas... Eu acho que cola nos bons na sua área, cola na melhor empresa, no melhor profissional, nas melhores referências, em quem deu certo, porque essa pessoa já percorreu o caminho. Você não vai precisar tomar os mesmos escorregões que a pessoa tomou. Aproveita os erros dele ou dela. Né? Vou te fazer agora um ping-pong. Papum. Não, eu adoro ping-pong. Nossa, Paulo, tô me achando um artista aqui. Claro. Eu me inspirei em Maria Gabi Gabriela. Vamos lá. Uma marca que você admira, fora a sua, né? Sua própria marca, pessoal. Natura, tá. Essa aqui é boa. Seu principal concorrente? A igreja. É? Qual delas? Evangélica. Tá. Algo que ninguém sabe sobre você e que você não disse durante a entrevista. Eu sei adestrar cachorro. Cara, o que acontece? Você adestra cachorro. É um adestramento humanizado. É humanizado. É assim, é psicológico o adestramento. Então você entende como o bichinho funciona aí. Eu sei. Você vai ter problema com o cachorro, com problema com crise existencial, né? Ele não sabe se ele é um cachorro ou se ele é uma foca. Meu casamento, meus filhos e meu cachorro. Meus filhos e teu cachorro. Nossa, minha cachorrinha pula no meio do bambolê, dá a volta, senta, levanta. Que é isso? Mas de onde veio isso, Aline Zaia? Eu acho que de tentar entender como as coisas funcionam. Entendi. Eu vi isso e achei interessante. Nossa, é assim que pensa um cachorro? É assim que funciona um cachorro? Vou tentar fazer e deu certo. Gente do céu. Isso é muito louco, né? Inusitado, não esperava. Você lembra na época da faculdade famosa da Vila Mariana que tinha o carimbo, né? Das provas, lembra que eu carimbava decepção e tal? E aí eu quero saber de você, em uma palavra, ou em poucas palavras, uma decepção na sua vida. Cara. Uma decepção. Botando alguns filtros aqui. Coloca os devidos filtros. A minha foi não ter sido modelo. Entendeu? Eu acho... Tô brincando. Você acha? Eu acho que em outro lugar, ver pessoas muito queridas sendo homofóbicas. Tá. Isso é uma decepção. Isso é uma decepção. Agora, sobre mim mesma, acho que não ser cantora. É mesmo? Você queria ser cantora? Quando eu vou num show e vejo uma cantora cantando, eu falo, velho, é isso. É isso. É pegar e, cara, essa coisa visceral. Eu gosto dos que se acabam no palco. Sofrência? Não. Bom. É você. A gente tem uma certa similaridade com essa questão. Um dia eu falo disso também. Eu tenho sempre tive vontade de cantar. Pode.
E nós, hein? Entendeu, né? Agora, Você toca alguma coisa, Marcelo? você toca guitarra? Então tua banda tá formada. Guitarra? É mesmo? É, não. Eu falava, perguntaram isso pra mim, você toca algum instrumento? Eu falo, não, eu sou da banda, eu seria o vocalista, entendeu? Ainda mais que eu sou de... essa é uma brincadeira, né? Leonino, então, você acha que o Leonino é o baterista, ficar lá no fundo? Não, né? Leonino é o centro de tudo. Né? Eu acho que eu queria ser cantora ou atriz. Acho que eu gostaria muito. Eu fiz bastante teatro também. Eu legal. Adoraria ser atriz, mas eu acho que eu não tenho... Vamos lá, eu quero saber o seguinte, rápido, essa precisa ser de bate pronto mesmo. Tá. Professor Paulo, em uma palavra. Amigo. Muito obrigado. E por fim, eu quero saber assim, qual é... essa é boa para uma pessoa como ela. Medo. Qual é o seu sentimento nesse exato momento? Satisfação. Satisfação. Muito agora eu estou usando a arma do inimigo contra o inimigo, né? A pessoa bem resolvida tem clareza, né? Eu sempre tive vontade de perguntar para um psicólogo, para minha terapeuta, o que você está sentindo nesse exato momento? Aí eu estou me vingando de você, entendeu? Vingou bem. Pode continuar vingando. Tá bom. Muito bom. Ali, você quer dar... Toledo, é sempre falar com os psicólogos é sempre um desafio. Não sou psicóloga, tenho medo de ser pessoas do universo da psicologia. Pessoas do universo do desenvolvimento humano. Quero da deixar psicologia. Bem claro. Pelo visto, esse que é? CPO? O que é? Então, nunca deu nada. Esse Conselho Regional CRP. Pô, eles são chatos, hein, velho? Olha, nunca ninguém veio falar comigo. Acho que eu sempre deixo isso muito claro, né? Claro. Eu chamo as pessoas de clientes e não de pacientes. Eu falo que eu vou fazer uma sessão e não uma consulta, mas eu acho que essa clareza vale. Antes do recado final da Aline, o seu recado final, Toledo. Cara, dizer que eu tô achando que a gente tem que trabalhar só saúde mental. Eu sempre dobro a meta, não é incrível? Obrigado. Maravilhoso. Não, prazer. Cara, se as corporações não se ligarem na questão da saúde mental e entender que isso aumenta o desempenho total das pessoas, cara. E aí tem de novo aqueles babacas. Não, lá o cara trabalha 14 horas por dia, 15 horas por dia, domingo é home office, vem com essas papagaiadas toda. Cara, você não entendeu o mundo ainda. Não. Né? Eu fico puto, cara. Com esses gurus aí falando assim. Cara, mas gurus fala. Aspas, né? Desculpa eu te interromper. Isso. Agradecer. Foi incrível. Obrigada. Aline, o seu recado final, vai. Se você tivesse que falar alguma coisa para o mundo, vai, assim, né? Sem nenhuma expectativa de retorno, assim, né? Um presente. Dê o seu presente ao mundo. A vida é a arte do possível. E sempre dá para viver a situação que você estiver da melhor forma possível. Então, faça da sua realidade o melhor possível e desfrute da sua realidade, porque os dados já estão rolando e já tá valendo. Viver o possível, né? Caramba. Você sabe que eu tô fazendo uma consultoria para uma clínica de emagrecimento, né? E aí fiz toda uma análise estratégica de branding, e aí eu levo muito a questão do humano, né? Porque assim, cara, olha a transformação que tem esse sujeito e tal. E aí o slogan que eu sugeri para eles, assim, eu não vou falar qual que é aqui, mas assim, porque eu não entreguei ainda, então não posso revelar, mas o slogan é assim, o lugar dos sonhos possíveis. Uau! Ou o lugar aí eles vão decidir o lugar dos sonhos possíveis e necessários. Lacrou. É isso. Então, assim, ali não tem palavras para agradecer você. As pessoas te acham a Aline Zaya no Instagram. Aline Zaya terapeuta. Também tem um canal no YouTube. Aline, essas coisas de underline. Aline Zaya Zaya com Z, pelo amor de Deus. Z-A-I-A. Pelo amor de Deus. Terapeuta. Aline Zaya terapeuta. Legal. Só o X que não tem mais, né? Então assim, puta que pariu, obrigado. Obrigado, prazer, foi muito bom. Obrigada pelo convite, foi uma honra. Tá, né? Manda um beijo para as crianças, manda um abraço pro seu irmão, que eu cheguei a conversar com ele. Manda, com manda um abraço certeza, pro maridão, certo? No muito caso obrigada, é um maridinho, querido. não é um maridão, certo?
É maridão, é maridão, é. Mais novo, porém. Então, É por isso que você que eu falei, né? Ele é mais novo. Ela é esperta, cara. Ela foi casou com um cara mais novo. Tô garantindo minha aposentadoria. Bem mais novo. 10 anos mais novo. 10 novo. Isso eu acho uma quebra de paradigma. Ele é maravilhoso, Mas eu acho que é uma quebra de paradigma muito legal também, né? Porque eu enchi o saco dela. Você tá falando que nem os velhos que pega as novinhas e você tá, né? Eu tenho meu novinho. Mas parabéns. Obrigado aqui. Tomara que o teu projeto flua. Acho que o mundo precisa muito mais desse tipo de coisa do que você faz, do que o próprio mundo imagina que precisa. Né? Então, parabéns. Obrigada, querida. Parabéns. E quem sabe a gente volta no episódio 77, né? Porque isso aqui foi o 007, né? 007. Permissão para matar. E pelo visto matou mesmo. Né? E eu estou disponível para palestras corporativas. Sim. Com 21 cursos na área do desenvolvimento humano. O tema que for necessário eu consigo desenrolar com muita facilidade. Terapia e mentoria em reconstrução de casamento em crise. Porque aqui o merchan é liberado. O merchan tem que acontecer também. E assim, e eu tem sempre que pagar os boletos, né, Poli? Eu falo assim, eu também não gosto de ficar esmolando like, não, né? Se você gostou, dá like. Se não gostou, não dá like. Mas vai dar eu like. Não vou gostar. E assim, eu não vou deixar de gostar de você mais ou menos de você por conta disso. Não. Nem eu. Terapeuta não pode ser melindrosa. Não pode. Tem que saber ouvir não. Resistente à frustração. Obrigado mais uma vez. E para você, tomara que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, eu nunca sei quem é ver podcast, que se é ouvinte, telespectador, whatever, vem mais por aí, tá bom? Beijo para elas, abraço para eles. Beijo, obrigada. Voz da consciência. Tem sentido mesmo para vocês, tem um podcast gente? que o cara...